Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, Crônicas de um Treinador de Elite. Capítulo 141, Acácia. O quarto jogador foi derrotado, então a equipe da Universidade Shu enviou o quinto jogador. Um minuto depois, o Feraligatro do oponente caiu. A sexta partida foi Gengar contra Metagross, que terminou em 1 minuto. A sétima partida foi entre Ariama e Metagross, e terminou em 1 minuto e meio. A oitava partida, Meganfaros contra Metagross, terminou após 3 minutos. Agora era a nona rodada, Garchomp contra Metagross. Metagross, Giga Impacto. Garchomp, Ataque do Dragão. Boom! A violenta colisão gerou ondas de choque que davam a sensação de que o céu estava se rasgando. As ondas de choque se espalharam, fazendo com que a barreira protetora do campo de batalha ondulasse. Garchomp perde sua capacidade de lutar. Metagross vence. 5 minutos depois, Metagross havia derrotado o nono membro da equipe de intercâmbio da Universidade Shu. Os torcedores da Universidade Shu permaneceram em silêncio, encarando o Garchomp derrotado. Era difícil para eles acreditarem que a luta tivesse durado apenas 5 minutos, especialmente considerando que Metagross já havia travado 8 batalhas consecutivas. Os comentários da transmissão ao vivo oscilaram entre entusiasmo e incredulidade. O que está acontecendo? Incrível! 666. Estou de joelhos maravilhado. A equipe de líderes de torcida da Universidade Imperial já estava perto de comemorar a vitória, mas em vez de ficarem mais barulhentas, suas vozes começaram a diminuir. Elas estavam quase sem energia para continuar torcendo. Independentemente de serem da Universidade Imperial, da Universidade Shu ou de outras faculdades, todos compartilhavam um único pensamento ao olharem para Julian parado no campo. Esse cara ainda é humano? Nenhum dos membros da equipe de intercâmbio da Universidade Shu era fraco. Em qualquer outra universidade, eles poderiam ter sido os melhores calouros. No entanto, ali Julian e Metagross estavam eliminando-os um a um, com a mesma facilidade com que cortam legumes. Foi inacreditável. Parecia algo saído de um filme de ficção científica, testemunhar o impossível se desenrolar bem diante dos seus olhos. Até mesmo Luiz e os outros do Colégio Imperial ficaram atônitos. Eles sabiam que Julian era forte, pois já o haviam enfrentado antes. Os 6 o desafiaram no início, percebendo quão poderoso era o Metagross de Julian. Era tão forte que os últimos 4 desafiantes mudaram suas estratégias, permitindo que Julian usasse outros Pokémon. Então eles nunca viram o verdadeiro potencial do Metagross. Mesmo hoje, Metagross derrotou 9 Pokémon seguidos, alguns com Mega Evolução, alguns pseudolendários e alguns com restrições de tipo, embora tenha sofrido alguns golpes. Mas seus limites ainda permaneciam desconhecidos. Será que alguém conseguiria derrotar Metagross ou levá-lo ao limite? Isso ainda estava por ser visto. Muitos espectadores agora focavam sua atenção na última integrante da equipe de intercâmbio da Universidade Shu. Ela tinha cabelo curto e um rosto atraente. Ao entrar no campo de batalha, sentia um peso nos ombros. Ela era a caloura representante da Universidade Shu e foi designada para ser a última a competir, pois deveria enfrentar a caloura representante da Universidade da Capital Imperial. Mas ela jamais imaginara que o responsável pela equipe adversária de intercâmbio deixaria seu melhor aluno ir primeiro, e que ele derrotaria 9 membros da equipe em sequência, mantendo-se firme até o final. Após essa partida, independentemente de vencer ou perder para Julian, a Universidade Imperial seria vista como superior à Universidade Shu em termos de reputação, a menos que ela conseguisse derrotar Julian e, assim como ele, eliminar os 9 membros restantes do Colégio Imperial. Não havia como reverter a situação. Shu e a Universidade Imperial sempre foram rivais, cada uma conquistando vitórias e derrotas contra a outra, mas nunca antes a diferença havia sido tão grande como hoje. Pior ainda, muitos espectadores sentiram que a Universidade Imperial estava lutando contra uma universidade de terceira categoria, o que levou a uma situação tão desequilibrada. Salgueiro Acácia. Qual o problema? Sentindo medo de ser dominado de novo, Luiz provocou com um sorriso. As famílias Willow e Drake eram conhecidas por seus Pokémon dos tipos Gelo e Dragão, respectivamente, cada uma controlando reinos secretos especiais e avançados, a Terra do Gelo Extremo e o Covil do Dragão. Esses reinos secretos eram semelhantes à Grande Muralha de Oreburgh, da família Walker, onde Pokémon do mesmo tipo prosperavam. Isso pode ser devido à desvantagem natural do tipo. Os membros mais jovens da família Drake frequentemente se viam em desvantagem em relação aos da família Willow. Caso tivessem níveis semelhantes, os Pokémon do tipo Dragão eram 2 vezes mais vulneráveis a golpes do tipo Gelo. Um único golpe do tipo Gelo geralmente os deixava com metade da vida ou em estado crítico. Nos piores casos, podiam ser derrotados instantaneamente. Como membros da geração mais jovem em suas respectivas famílias, Ian e Acácia inevitavelmente entraram em conflito muitas vezes. 20 batalhas, 20 derrotas. Você está mesmo numa maré de azar, brincou Luiz. A família de Luiz, também originária da capital imperial e conhecida por sua rigidez, tinha uma relação próxima com a família Willow. Por isso, Luiz conhecia bem a rivalidade entre Ian e Acácia. Cale-se! Ian gritou de raiva, enquanto tentava tapar a boca de Luiz. 20 batalhas e 20 derrotas não eram algo honroso, mas Luiz continuava a mencionar o assunto. Ao ver Hugo, Walter, Gucci e outros olhando para ele de forma estranha, Ian teve muita vontade de matar Luiz naquele instante. Não é segredo, retrucou Luiz. Os filhos das famílias locais da capital imperial basicamente sabiam disso, mas os de fora, como Walter e Gucci, não. No entanto, agora que todos estavam na Universidade Imperial, as mágoas entre Ian e Acácia seriam difíceis de manter escondidas por muito tempo. Mas não se preocupe, desta vez meu irmão Walker se vingará por você e derrotará essa mulher completamente, disse Luiz. Antes, ele achava que a afirmação de Julian de querer bater o recorde de 10 era uma piada, mas agora percebeu que a piada era ele.
Essa mulher não se compara às 9 primeiras, o Vaniluche dela é muito forte. Só de pensar em Acácia usando golpes do tipo gelo, Ian ficou inquieto. Ele se lembrou de como seu Salamence havia sido transformado em um bloco de gelo, e sua expressão se tornou desagradável. Meu segundo tipo no futuro será fogo, e com certeza vai derrotá-la. Ao refletir sobre sua escolha do segundo tipo, Ian sentiu-se confiante novamente. Nesse instante, a voz de Luiz interrompeu. Você não sabia? O segundo tipo de Acácia é água. Os tipos gelo e água eram intimamente relacionados. Muitos treinadores do tipo gelo frequentemente escolhiam água como seu segundo tipo e vice-versa. Afinal, havia muito em comum entre o gelo e a água. Então eu escolherei a opção elétrica. Ian pareceu constrangido e imediatamente mudou de assunto. De qualquer forma, a escolha de um tipo secundário por ele foi baseada em neutralizar o segundo tipo de Acácia, para que ele pudesse contê-la completamente, garantindo que ela sentisse o medo de estar em desvantagem. Hugo, o que você está olhando? Ian respondeu rispidamente a Hugo, que o olhava de forma estranha, e pensou que ele devia estar rindo dele. Por que não escolher aço como seu segundo tipo? Sugeriu Hugo. Os Pokémon do tipo aço causaram o dobro do dano aos Pokémon do tipo gelo, enquanto receberam dano normal de golpes do tipo água. Capítulo 142, Articuno. Jim, quem é? Zoe olhou para o celular. Era uma mensagem enviada por Frank, seguida de um emoji de rosto orgulhoso. Meu aluno derrotou 9, ele certamente derrotará todos os 10. Meus alunos são tão fortes. Você está com inveja? Você realmente acha que venceu, né? Do lado da Universidade Imperial da capital, Frank zombou da resposta. Frank, sério? Agindo como se fosse superior até agora? Diga algo gentil, e talvez eu peça para o Julian conversar 10 minutos com seu melhor aluno só para você não passar vergonha. Zoe, cuidado, garoto. Você vai ver em breve. Perto dali, Luiz percebeu a rapidez com que sua professora digitava e as mudanças de expressão dela, e cutucou Hugo para que ficasse ao seu lado. Parece que o professor Frank está mandando mensagens para a namorada, ele sussurrou. Hugo ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Ele me parece bem zangado. Luiz sorriu. Você não entende. As mulheres são criaturas que os homens amam e odeiam ao mesmo tempo. Ah, é? Você fala como se tivesse namorada? Não exatamente. Mas sou rico em teoria. Frank guardou o celular no bolso e concentrou-se em Acácia do outro lado do salão. Ele conseguia sentir a confiança que Zoe depositava nela através de suas palavras. Mesmo que Acácia conseguisse derrotar Metagross, será que ela realmente conseguiria derrotar os 9 treinadores que estavam atrás dele? O mundo não tinha muitos prodígios como Julian. Frank duvidava que Acácia fosse um deles. Do outro lado do campo, a oponente já havia sacado sua Pokébola. Não era uma Pokébola qualquer, mas sim uma única, metade verde, metade branca. A bola amiga. Quando um Pokémon selvagem é capturado com ela, ele imediatamente cria um forte laço com o treinador. Atualmente, as bolas da amizade só podem ser encontradas em ruínas, e não foram descobertos métodos de fabricação para produzi-las no mundo real, graças à sua capacidade de fortalecer rapidamente o vínculo com o Pokémon recém-capturado. Esta Pokébola era especialmente adequada para Pokémon de alto nível encontrados em reinos secretos. Ela economiza tempo do treinador na construção de confiança, reduzindo o risco de desobediência ou deserção. Que tipo de Pokémon seria digno dessa Pokébola rara? Com a abertura da bola amiga, Julian e toda a plateia logo viram o Pokémon emergir. Um Pokémon voador apareceu diante de todos. Suas penas eram de um azul gelo tão claro que pareciam ter sido feitas de gelo. Possuía uma coroa de 3 penas azul escuras em forma de prisma na cabeça, olhos vermelhos e uma longa cauda semelhante a uma fita. Ao bater as asas, a umidade do ar se condensava em geada e neve, girando ao seu redor em uma dança hipnotizante. Ao observar esse Pokémon, a cena parecia ter sido pausada. Um silêncio profundo e sepulcral se instalou, com todos congelados em suas ações anteriores. Todos os olhares estavam voltados para a majestosa criatura, com as bocas ligeiramente abertas. Eles olharam para a figura dançante no campo incrédulos, como se estivessem vendo uma ilusão, fechando os olhos, abrindo-os novamente, e a cena permanecia a mesma. Articuno. Julian sussurrou, olhando surpreso para o Pokémon à sua frente. Pokémon, Articuno, gelo voador. Nível, 60. Qualificação, azul. Habilidade, pressão. Item, gelo que nunca derrete. Gênero, sem gênero definido. Articuno, um Pokémon do tipo gelo e voador, conhecido como uma das 3 aves divinas. É uma visão que poucos treinadores têm a oportunidade de presenciar pessoalmente. Assim como Moltres e Zapdos, Articuno é um Pokémon lendário. Embora seja conhecido como um Pokémon lendário e extremamente raro, alguns indivíduos sortudos conseguiram capturar um Articuno ou outro Pokémon lendário. A elite dos treinadores de fogo de Dracoria possui um Moltres, a elite dos treinadores de elétricos de Aurantia possui um Zapdos, em um país no extremo norte, um treinador de elite possui um Articuno. Essas 3 aves divinas estavam entre os Pokémon lendários mais frequentemente descobertos e capturados, embora isso só fosse relativo a outros Pokémon lendários. As 3 aves já haviam sido capturadas em algum momento, e muitas pessoas já tinham visto vídeos, fotos e outros materiais sobre elas, embora apenas pela internet ou por livros. E ali estava diante dos olhos de todos, um Articuno de verdade, voando graciosamente, lembrando a todos que aquilo não era uma imagem na tela, mas um Pokémon vivo e respirando.
A multidão irrompeu em aplausos ensurdecedores, as vozes da plateia ecoando pelo céu acima do campo. A maioria das pessoas encarava Articuno com uma mistura de admiração e fanatismo. Incrível! Estamos mesmo vendo um Articuno. Minha mãe está perguntando por que estou ajoelhado para assistir a isso ao vivo. Essa iniciativa da Universidade Shu demonstra que ela continua no topo. Universidade Imperial, a pressão está sobre vocês agora. Yan encarou Articuno, sentindo uma pontada de desespero. Com um Pokémon como aquele do lado de Acácia, como ele poderia ter alguma chance de acompanhá-lo? Como ela conseguiu encontrar e capturar um Articuno? Murmurou Luiz. Frank finalmente entendeu de onde vinha a confiança de Zoe em Acácia. Ficou claro que ela já sabia sobre o Articuno de Acácia o tempo todo. Articuno sempre habitou o reino secreto e avançado conhecido como a Terra do Gelo Extremo em Dracoria. Muitos membros das famílias mais importantes se aventuraram até lá, na esperança de capturá-lo, mas a maioria partiu sem sequer vislumbrar sua sombra. A família Vilo também havia feito uma tentativa recentemente, e agora parecia que tinham conseguido. Este Articuno, porém, estava apenas no auge do nível avançado. Provavelmente era descendente daquele do reino secreto. Interessante. Julia murmurou algo, um sorriso se formando. Um Pokémon lendário era o desafio perfeito para seu Metagross, dando-lhe o impulso final rumo ao nível Pseudo-Elite. Após derrotar outros 9 Pokémon, seu Metagross de nível 59 estava quase no nível 60. Se não fosse por seu status pseudo-lendário, já teria alcançado esse nível. Você pode se render agora. Embora o tom de voz de Acácia fosse calmo, sua expressão irradiava um ar inconfundível de distanciamento. Com Articuno ao seu lado, ela realmente tinha vantagem de olhar com desdém para seus pares, e até mesmo para alguns da geração mais velha. Ah, é? Arrogantes, não é? A voz de Julian tornou-se gélida. Embora filho de uma família aristocrática, ele não possuía a atitude brincalhona comum entre seus pares. Contudo, no fundo, um orgulho silencioso sempre habitava seu coração. Ele não era do tipo que tolerava a arrogância dirigida a ele. Com Articuno ou não, Metagross estava prestes a provar sua força. Metagross posicionou-se em frente a Julian, e naquele instante, seu olhar intenso pareceu fundir-se com o de Julian. Capítulo 143. Mega Metagross. Você reparou como o irmão Walker está bonito de repente? Ele está quase me alcançando, exclamou Luiz. Hugo lançou-lhe um olhar cético. Está a elogiar o Julian ou a si próprio? Claro que estou elogiando meu irmão Walker. E já que estou fazendo isso, vou me dar um pouco de elogio também, disse Luiz, rindo. De repente, Luiz cutucou Hugo na lateral. Olha, o Metagross do irmão Walker está se mexendo. Após ambos os treinadores enviarem seus Pokémon, nenhum deles atacou imediatamente. Cerca de meio minuto depois, o Metagross de Julian entrou em ação. Com um uso rápido de agilidade, a velocidade de Metagross era quase comparável à de teleporte. Num piscar de olhos, ele encurtou a distância, aparecendo a 7 ou 8 metros de Articuno. Nas 9 batalhas anteriores, Acácia havia estudado meticulosamente Metagross, obtendo informações sobre sua velocidade, força e defesa. Em poder bruto, Metagross superava a maioria dos Pokémon do tipo lutador, que eram conhecidos por sua força descomunal. Dos 9 oponentes anteriores, 5 sucumbiram aos golpes do tipo lutador de Metagross, todos derrotados sem piedade. Articuno, use corte aéreo. Acácia deu a ordem, e o majestoso Pokémon acenou com as asas para a frente. Instantaneamente, 2 lâminas de vento translúcidas se formaram, cortando o ar com um som agudo e penetrante. Tela de luz, ordenou Julian. Existia uma certa chance de que o ataque aéreo fizesse o Pokémon atingido recuar. A barreira transparente interceptou os 2 cortes aéreos. No entanto, a tela de luz também foi atingida. Apresentava inúmeras rachaduras e estava prestes a desabar. Articuno, raio de gelo. No segundo seguinte, a luz congelante atravessou a tela de luz enfraquecida. Mas a essa altura, Metagross já havia desaparecido. O raio de gelo atingiu o campo de batalha, envolvendo em gelo uma área equivalente a 2 campos de futebol. Essa cena deixou a maioria da plateia boquiaberta de admiração. Embora um Pokémon do tipo gelo pseudo-elite típico pudesse realizar algo semelhante, nenhum faria com a mesma facilidade que Articuno. Como era de se esperar de um Pokémon lendário do tipo gelo e voador, o imenso poder de Articuno deixou muitos outros treinadores do tipo gelo em desespero. Dentre eles, Yan provavelmente era o mais desesperado. Olhando para o chão congelado, ele percebeu que se nada de inesperado acontecesse, seus Pokémon do tipo dragão não teriam a menor chance contra os do tipo gelo de Acácia. Braço martelo. Metagross apareceu em cima de Articuno, seu braço se movendo para baixo com força explosiva. Bum! O impacto reverberou pela arena, criando uma onda de choque que fez Articuno despencar do céu. O ar abaixo dele se comprimiu, formando uma concavidade visível durante a queda. Uma cratera profunda se formou no solo, com rachaduras irradiando para fora através do gelo. Mesmo assim, Articuno rapidamente recuperou o equilíbrio e soltou um grito feroz. Como é que ainda está tudo bem? Luiz exclamou com os olhos quase saltando das órbitas. Aquele braço martelo teria sido suficiente para derrotar qualquer um de seus Pokémon num instante. Mas ali para Articuno parecia apenas uma massagem. Pokémon lendários não podem ser medidos por padrões comuns. Em seu nível de origem, eles existem além dos Pokémon comuns. Frank explicou, embora também fosse a primeira vez que via um Articuno de verdade, e ele não soubesse quase nada mais sobre o animal do que Luiz e os outros. Mas o que ele sabia era que, independentemente de ser um Pokémon lendário de terceira classe, um Pokémon mítico ou um Pokémon lendário de segunda ou primeira classe, seus níveis de vida eram completamente diferentes dos Pokémon comuns. A expectativa de vida deles também era normalmente muito maior. Para um Pokémon comum aumentar seu nível de vida, ele precisava alcançar o nível Elite. Somente então seu nível de vida melhoraria. Isso se aplicava até mesmo aos pseudo-lendários.
Mas para um Pokémon lendário como Articuno, nascido como um ser extraordinário no mundo, seus níveis de vida eram naturalmente mais altos do que a maioria. Por isso, Articuno conseguiu suportar toda a força do braço martelo de Metagross sem demonstrar ferimentos visíveis. Na verdade, ele ficou ferido, mas o ferimento não foi nada grave. Apesar disso, Articuno encarou Metagross com os olhos cheios de fúria. Ser atacado primeiro pelo oponente era uma humilhação que não podia tolerar. Metagross Mega Evolua. Percebendo que Articuno era mais resistente do que ele havia previsto e que sua resiliência permanecia forte, Julian observou que a aura caótica resultante do ferimento anterior estava se estabilizando rapidamente. Quando a luz da evolução desapareceu, Mega Metagross surgiu com suas 4 garras apontadas para frente, seu olhar mais frio e penetrante do que antes. Originalmente a habilidade que Metagross possuía era metal leve, mas após a Mega Evolução, essa habilidade se transformou em garras resistentes. Garras afiadas, aumenta o poder dos golpes de contato em 30%. Com essa habilidade, Metagross poderia causar muito mais dano corpo a corpo. Ao mesmo tempo, o nível de Metagross após a Mega Evolução disparou de 59 para 69, atingindo o pico da categoria Pseudo-Elite. Uma aura avassaladora emanava de Mega Metagross, causando ondulações na barreira protetora destinada a defender contra os golpes de força total dos Pokémon Pseudo-Elite. A expressão de Acácia mudou visivelmente. Nossa, será que eu tenho a sensação de que o Metagross vai ganhar? Murmurou um espectador. Eu também concordo. Este Metagross está claramente no auge da Pseudo-Elite. Se Articuno perder, ficarei extremamente feliz, exclamou alguém da Universidade Imperial. Concordo plenamente. Várias vozes responderam em uníssono. Mega Metagross bufou baixinho, suas 4 garras brilhando com uma luz branco-prateada. Viga de aço. Articuno. Raio de gelo. Os 2 feixes de energia, um branco prateado e o outro azul, colidiram no ar, lutando entre si. Contudo, em menos de um segundo, o feixe de aço sobrepujou o outro, rompendo a barreira. Articuno, esquive-se. Acácia gritou com urgência. Articuno bateu as asas, conseguindo desviar da viga de aço. No entanto, as penas da cauda que se estendiam atrás foram atingidas, perdendo metade do seu comprimento. Para um Pokémon como Articuno, conhecido por sua graça e elegância, o dano às suas magníficas penas da cauda foi o que mais doeu. Embora elas crescessem novamente, ele teria que se virar com apenas metade delas por um tempo. Os olhos de Articuno estavam vermelhos de raiva. O grito estava repleto de uma raiva sem fim. Para ser sincero, Articuno era realmente lindo, mas metade de sua beleza se devia às penas da cauda que lembravam fitas. Agora, com metade de suas elegantes penas da cauda reduzidas a um mero toco, parecia ter perdido parte de seu encanto. Articuno, se acalme. Ao perceber que Articuno estava prestes a perder o controle, Acácia gritou apressadamente. Felizmente, como ela havia capturado Articuno usando uma bola amiga, o vínculo entre eles se fortaleceu consideravelmente em pouco tempo. Se não fosse por essa conexão, Articuno talvez nem a obedecesse mais. Capítulo 144. Assassino lendário. As penas da cauda do Articuno, longas e elegantes, não eram apenas para exibição. Elas se moviam com as correntes de ar, permitindo um voo preciso e flexível. Mas agora, com metade deles danificados, seu controle estava comprometido. Voar ainda era possível, mas manobras aéreas complexas estavam fora de questão. Articuno, use Fúria dos Pássaros. Articuno, ansioso para transformar Metagross em sucata, ouviu a ordem de Acácia. A raiva que se acumulava dentro dele pareceu explodir. Seu grito estridente ressoou com fúria infinita. Essa raiva intensa se transformou em energia substancial, tornando o poder do Fúria dos Pássaros ainda mais aterrorizante. Enquanto Articuno mergulhava do alto, o ar ao seu redor comprimia-se e deformava-se continuamente, formando uma barreira de ar visível. No entanto, ainda não havia rompido a barreira do som. Articuno desceu como um meteorito, a pressão atmosférica no campo de batalha aumentando constantemente. Mesmo antes de Fúria dos Pássaros fazer contato, rachaduras e depressões começaram a se formar no solo abaixo. Engole em seco. Muitos espectadores engoliram em seco ao verem a cena. Mesmo através da cobertura protetora, sentiram a imensa pressão que emanava do Fúria dos Pássaros. Essa sensação era amplificada pela pressão singular de Articuno como um Pokémon lendário. Combinadas, essas forças podiam intimidar a maioria dos outros Pokémon antes mesmo de começarem a lutar. Pokémon com um nível de vida alto mesmo parados, muitas vezes deixavam os Pokémon comuns tão assustados que não conseguiam se mover. Embora os Pokémon de nível campeão tivessem um nível de vida superior ao de Articuno, mesmo eles eram superados pelos lendários de primeiro nível. No entanto, se um lendário de primeiro nível quiser matar um campeão, isso ainda será relativamente difícil. Afinal, os campeões não eram ingênuos. Se percebessem que não podiam vencer, simplesmente fugiriam. Diante do ataque avassalador de Articuno, Julian gritou com paixão. Mega Metagross, Giga Impacto. Seu sangue parecia inflamar-se com determinação. Não havia como se esconder, nem como se defender. Seria um confronto direto. Julian estava pronto para confrontar Articuno diretamente. Seu comando ousado era exatamente o que o público queria. Somente a combinação mais apaixonada de movimentos poderia inflamar os aplausos mais estrondosos da multidão. Articuno. Metagross. A multidão explodiu em entusiasmo, suas vozes ecoando por toda a arena. Na transmissão oficial ao vivo do Colégio Imperial, o número de espectadores online ultrapassou os 3 milhões. Inicialmente, essa partida de troca talvez não tivesse justificado uma transmissão oficial, mas a aparição de Articuno levou o Colégio Imperial a transmitir o evento ao vivo. Caso o Mega Metagross saia vitorioso, a reputação do Colégio Imperial ofuscará a da Universidade Shu, levando a um aumento significativo no número de inscrições no próximo ano.
Por outro lado, se perdessem, não seria vergonhoso. O Metagross de Julian já havia lutado em 9 partidas, e sua força e energia já não estavam no auge. Enfrentar um Pokémon lendário como Articuno tornava a derrota mais aceitável, especialmente depois de levá-lo ao limite. Portanto, independentemente do resultado, esta batalha representou uma vitória significativa para o Colégio Imperial. Sob o olhar atento de inúmeros espectadores, Metagross e Articuno se transformaram em rastros brancos e vermelhos colidindo no ar. Bum! O som da colisão foi ensurdecedor. Mesmo com a cobertura protetora no lugar, os espectadores mais próximos da ação sentiram tonturas e desorientação com o impacto do som, com os olhos vidrados em choque. A violenta onda de choque varreu o campo de batalha semelhante a uma foice, causando destruição por toda parte. A arena, que tinha a extensão de 2 campos de futebol, tornou-se irreconhecível, sem deixar nenhum pedaço de chão intacto em seu rastro. A barreira protetora começou a ruir sob o impacto dessa energia tremenda. Em um ato de pânico, a equipe aumentou às pressas a resistência da barreira protetora de Pseudo-Elite para Elite. A barreira se estabilizou bem a tempo, enquanto eles observavam os Pokémon em batalha com medo, rotulando-os mentalmente como monstros. Bum! O confronto entre os dois não durou muito. Após apenas 3 segundos, o Giga Impacto de Mega Metagross superou Fúria dos Pássaros de Articuno, fazendo o Pokémon lendário cair no chão como uma pipa quebrada. Então, Metagross pousou. Proteção. Liofilização. Julian deu a ordem pouco antes de Acácia chegar. O rosto de Acácia empalideceu ao perceber que Julian havia previsto seu próximo movimento. Articuno, agora em solo firme, conseguiu desferir um ataque fraco, mas este foi efetivamente neutralizado pelo escudo protetor de Metagross. Com o escudo ativado, Mega Metagross se posicionou em frente a Articuno, seus olhos brilhando com fria determinação. Articuno sentiu um arrepio de pavor ao encarar o poderoso Pokémon. Na natureza, Metagross era um caçador implacável, temido por muitos. Garra de metal, ordenou Julian com a voz firme e fria. As garras afiadas rasgaram o ar com um grito agudo. Articuno gritou quando a garra de metal o atingiu, penas voando junto com um jato de sangue. O golpe na cabeça fez com que Articuno tremesse incontrolavelmente. Finalize com Esmaga Meteoro. Meta. Pressentindo sua morte iminente, os olhos de Articuno brilharam com clareza em meio ao caos, ansiando por lutar. No entanto, ele se viu firmemente imobilizado por Metagross. Sob seu olhar desesperado, o Esmaga Meteoro continuou a se intensificar diante de seus olhos. Bum! O ataque feroz atingiu Articuno novamente, criando uma cratera com mais de 10 metros de largura no chão. Nesse momento, o outrora poderoso Pokémon lendário jazia imóvel, incapaz de se mover. Articuno! Murmurou Acácia Liu com o rosto pálido, incrédula com a cena que se desenrolava diante dela. O árbitro interveio para verificar, repetindo o processo várias vezes para confirmação. Articuno perde a capacidade de combate. Metagross vence. Naquele momento, Metagross havia derrotado com sucesso um Pokémon lendário. Uma ovação estrondosa irrompeu da plateia. Inúmeras vozes entoavam os nomes de Julian e Metagross, a empolgação palpável como se eles próprios tivessem derrotado Articuno. A queda de Articuno revelou a eles que até mesmo os Pokémon lendários mais venerados podiam ser derrotados. Foi como presenciar alguém subjugando um Dragonite com pura força humana. Essa demonstração de força, comprovada por meio de ações, foi mais motivadora e convincente do que qualquer palavra escrita ou livro poderia transmitir. Rei Julian! Uma voz gritou, e logo a multidão repetiu o nome. Na transmissão ao vivo, comentários coloridos inundaram a tela, celebrando o momento. Julian, embora não fosse convencionalmente bonito, tinha um comportamento tranquilo e frio que lhe conferia um ar de mistério. Após retornar à sua forma original, Metagross, que estava em sua mega evolução, emanava uma aura poderosa, flutuando silenciosamente diante de Julian, que permanecia de pé com as mãos nos bolsos, olhando para o céu brilhante. Julian, está um calor do caralho. Naquele instante, o nível de Metagross subiu de 59 para 61, um salto notável de 2 níveis. Com sua vitória sobre um Pokémon lendário, Metagross tornou-se oficialmente um Pokémon Pseudo-Elite. Capítulo 145. Biblioteca. A biblioteca da Universidade Imperial da capital era um dos locais mais frequentados pelos estudantes, conhecida por seu extenso acervo. Com mais de 50 milhões de livros abrangendo literatura, ciência, engenharia, arte, medicina e muito mais, quase um terço da coleção era dedicada a Pokémon. Aqui, você pode até encontrar textos antigos e edições raras. No entanto, o empréstimo desses livros especiais exige uma quantidade significativa de créditos. A biblioteca inteira tinha 10 andares, cada um abrigando uma vasta coleção de livros. Atualmente, Julian estava no 5º andar, onde o custo de acesso era de 100 créditos por hora. Após derrotar 10 membros da equipe de troca-chu, Julian acumulou um total de 3.000 créditos. Os livros nos andares abaixo do 5º podiam ser acessados sem gastar pontos, enquanto os dos andares acima do 5º exigiam créditos devido ao seu foco em Pokémon. Muitos desses livros não foram lançados ao público e não podiam ser comprados em livrarias fora da capital. Em vez disso, só podiam ser encontrados em universidades de prestígio ou na associação de treinadores, sendo que alguns livros estavam disponíveis apenas em pouquíssimos locais. Você pode se perguntar por que esses livros não foram disponibilizados ao público para que instrutores que não frequentaram universidades também pudessem se aprimorar.
A força dos treinadores estava diretamente relacionada ao poder geral de Dracoria, podendo levar ao surgimento de novas elites. Embora os executivos da Dracoria reconhecessem isso, ainda assim restringiam o acesso a esses valiosos recursos. O raciocínio era muito simples. Se esses livros estivessem disponíveis ao público, instrutores de outros países também poderiam comprá-los. Consequentemente, um aumento na força dos treinadores de Dracoria seria replicado pelos de outras nações, não resultando em um ganho líquido de força. Embora uma experiência escrita por um treinador de elite possa ser divulgada ao público para potencialmente adicionar treinadores de elite à Dracoria, ela também pode capacitar treinadores no exterior. Outros países também restringiram o acesso a seus valiosos livros, mantendo-os confinados às principais universidades. Assim, Dracoria não adotaria uma política que parecesse ser um cenário ganha-ganha, permitindo que treinadores em outros países se beneficiassem igualmente. Consequentemente, todos os livros valiosos também estavam disponíveis nas associações de formadores, onde os formadores que não pertenciam a nenhuma dessas instituições podiam fazer contribuições para ter acesso aos materiais de que necessitavam. Com 3.000 créditos, Julian estava bem equipado para passar um tempo na biblioteca, embora entrar no 10º andar lhe custasse 1.000 créditos por hora. Na Universidade Imperial, os créditos eram cruciais. Eram necessários para comprar itens valiosos, Pokémon, tesouros e muito mais. Embora os créditos pudessem ser trocados por dinheiro, o inverso nem sempre era verdadeiro. No momento, Julian estava absorto na leitura de um exemplar do número 25, explicação detalhada do Reino Secreto Avançado. Além dos reinos ultrasecretos já mencionados, incluindo alguns exclusivos e avançados como a Grande Muralha de Oreburg, o Lago Azul e a Toca do Dragão. Outros reinos secretos avançados foram indicados usando números. O Reino Secreto Avançado número 25 era um dos 2 administrados pelo Colégio Imperial, o que destaca a reputação prestigiosa da instituição. Essa também foi uma razão fundamental pela qual a Universidade Imperial era frequentemente considerada a instituição mais importante. Ela supervisionava 2 domínios secretos de alto nível, enquanto as outras 4 universidades principais eram responsáveis por apenas um. No entanto, o segundo domínio secreto de alto nível sob os cuidados do Colégio Imperial era regulamentado pela Liga Universitária Anual, uma competição na qual a Universidade Imperial se destacou por 5 anos consecutivos. Julian planejava entrar em breve no Reino Secreto de alto nível, o número 25, tendo Metagross triunfado recentemente sobre um Pokémon lendário e se tornado um pseudo-elite, juntamente com seu pseudo-elite Cetelix. Ele agora estava qualificado para explorar os reinos secretos avançados. Havia muitas pessoas na biblioteca no 5º andar, e a maioria delas reconheceu Julian. A competição de intercâmbio entre as 2 escolas, ocorrida apenas 3 dias antes, ainda estava fresca na memória deles, com vídeos de suas notáveis batalhas facilmente disponíveis online. O momento mais comentado continuou sendo o confronto acirrado entre Metagross e Articuno, que elevou o status de Julian ao de uma celebridade no Colégio Imperial. Suas recentes conquistas despertaram um sentimento de admiração e inveja entre os alunos mais velhos. Normalmente, os graduados da Universidade da Capital Imperial possuíam uma força pseudo-elite. Se não fossem pseudo-elite ao se formarem, teriam tanta vergonha que nem sequer diriam às pessoas que queriam estudar na Universidade Imperial. No entanto, Julian, que havia ingressado na universidade há menos de um mês, já demonstrava uma capacidade de combate semelhante à de um graduado, fazendo com que muitos veteranos se sentissem ofuscados. Olá, Rei Julian! Uma voz melodiosa interrompeu seus pensamentos, acompanhada por uma fragrância deliciosa. Julian ergueu os olhos para ver quem era. Sentada à sua frente estava uma garota cuja beleza ultrapassava os 90 pontos, seus olhos brilhantes o estudando com curiosidade. O que? Julian já havia se acostumado a ser chamado de Rei Julian. Luiz gritava isso em seu ouvido todos os dias com um toque de inveja e ciúme. Com a vitória de Metagross sobre Articuno, ele se tornou uma lenda entre as pessoas, e Julian foi coroado com o título de rei entre seus pares. Ao ver a atitude indiferente de Julian, Hannah piscou, momentaneamente surpresa. Ela tocou a bochecha, quase incrédula. Será que esqueci de retocar a maquiagem ou algo assim? Não era frequente, ou talvez nunca, que alguém lhe dirigisse a palavra com tão pouco interesse. Eu só queria me apresentar, se me permitem a oportunidade. Meu nome é Hannah, disse ela. Ao ver a mão macia e delicada estendida em sua direção, Julian deu-lhe um leve aperto de mão. Pode me chamar de Julian. Apesar de ser um sujeito de coração de ferro, a outra parte estava sendo tão proativa que ele naturalmente não recusaria, e ela era de fato muito bonita. Você é Hannah? Não me diga, Julian, que você já ouviu falar de mim. Que honra, respondeu Hannah, abafando uma risada com a mão. Ele a reconheceu graças a Luiz, que certa vez compartilhou fotos e nomes das 10 universitárias mais bonitas da Universidade Imperial. Hannah, com seus traços marcantes, certamente deixou uma impressão. Ela era inegavelmente linda, talvez a mulher mais linda que ele já tinha visto. Sendo o único herdeiro da família Walker, seria de se esperar que ele conhecesse inúmeras mulheres extraordinárias. No entanto, na realidade, seu círculo social era bastante limitado. De certa forma, ele sentia pena de sua identidade. Julian, eu também sou uma treinadora do tipo aço, disse Hannah, inclinando-se ligeiramente para a frente. Julian acenou brevemente com a cabeça, mantendo o foco no livro. Seu sorriso vacilou por um instante diante da indiferença dele, e pela primeira vez, ela se viu questionando seu próprio charme. Mas ela percebeu rapidamente o desinteresse dele, então ficou em silêncio, lançando um olhar para o título do livro que ele estava lendo. Pegando seu próprio livro, Rota do Criador de Maville, ela começou a ler. No entanto, enquanto Julian parecia totalmente absorto em seu livro, a atenção dela estava dispersa, seu olhar oscilando entre a leitura e o jovem à sua frente.
Capítulo 146. A provocação repentina. O Reino Secreto Avançado número 25 era um território vasto e diversificado, abrangendo 100.000 km², quase metade do tamanho da província prateada. Essa extensa área abrigava Pokémon de todos os 18 tipos, criando um ecossistema rico e variado para treinadores em busca de Pokémon poderosos e raros. Entre as dezenas de reinos secretos avançados em Dracoria, o número 25 tem um tamanho moderado. O maior deles abrange mais de 1 milhão de km². Contudo, como todos os reinos secretos avançados, ele apresenta desafios formidáveis. Pokémon de nível Elite residiam nessas áreas, e o número 25 era conhecido por abrigar 3 Pokémon de nível Elite confirmados, cada um protegendo ferozmente seu domínio. O Reino Secreto de nível avançado número 25 existia há 50 anos, mas seu tesouro principal do Reino Secreto permanecia oficialmente desconhecido. A maioria especulava que o tesouro já poderia ter sido encontrado e discretamente levado, com o descobridor optando por manter o segredo. Julian compreendeu esse segredo em primeira mão. Quando encontrou o tesouro no Reino Secreto de nível intermediário recém-descoberto, ele só contou para seus pais. Tesouros como esses possuem um valor incrível, mesmo aqueles provenientes de um reino secreto primário. Portanto, um tesouro de um reino secreto de nível avançado seria inestimável. Quando um tesouro como esse surgisse, esquecesse os treinadores de nível Elite, até mesmo os campeões seriam atraídos por seu encanto. Portanto, se alguém realmente tivesse encontrado o tesouro do Reino Secreto Avançado número 25, teria mantido isso em segredo, procedendo com discrição e cautela. Todos sabiam que sem uma base sólida e poder para se defender, revelar tal descoberta era um risco que não valia a pena correr. O mundo tinha muitos que arriscariam tudo por um tesouro e outros que viviam constantemente no limite, dispostos a tirar vidas apenas por uma chance de obter esse poder. Julian, você realmente pretende entrar no Reino Secreto Avançado número 25? Após quase uma hora de silêncio, Hannah não conseguiu mais se conter. Interiormente, ela amaldiçoou a obstinação de Julian. Uma mulher linda estava sentada bem à sua frente, mas ele parecia muito mais interessado em seu livro. Afinal, o que há de tão fascinante nesse livro? Julian quase havia terminado de ler e acenou levemente com a cabeça. Eu realmente invejo a sua turma especial de recrutas, que tem a chance de entrar em um reino secreto tão avançado, disse Hannah com um suspiro. Todos os alunos da turma especial tiveram a oportunidade de explorar um dos 2 reinos secretos avançados administrados pela Universidade Imperial. Já os alunos da turma regular tinham que ou juntar 50.000 créditos para garantir um ingresso para o reino secreto ou conquistar uma honraria prestigiosa da Universidade Imperial para obter acesso. Para a maioria dos alunos das turmas regulares, mesmo no último ano, apenas alguns haviam conseguido adentrar o Reino Secreto Avançado número 25. Nesses reinos secretos, perigo e oportunidade coexistiam. Um passo poderia aproximar um treinador da grandeza, enquanto o outro poderia levá-lo ao desastre. A cada ano, mais de 1000 treinadores pseudo-elite perdiam a vida em reinos secretos de alto nível. Às vezes, até mesmo um treinador de nível elite enfrentava infortúnios fatais nessas zonas perigosas. Quando Julian se calou novamente, Hannah sentiu uma onda de irritação. Era como se aquele homem existisse unicamente para frustrar alguém como ela. Hannah, você está mesmo aqui. Quando Hannah estava prestes a mudar de assunto, uma voz alegre a interrompeu. Por que você veio aqui, Zed? Ela perguntou com um tom de voz carregado de leve irritação enquanto lançava um olhar para o lado. Claramente, sua presença não era totalmente bem-vinda. Zed era alto, com quase 1,90 metros, e segurava uma garrafa de água. Seu rosto era bastante bonito. Podia-se dizer que era um rapaz atraente. Perguntei aos seus colegas de quarto, e eles disseram que você estava aqui. Zed disse, alheio à irritação de Hannah, enquanto se sentava casualmente ao lado dela. Aqui está, eu lhe trouxe água. Você deve estar com sede. Obrigado, mas não estou com sede. Hannah respondeu, balançando a cabeça educadamente. Então vou guardar aqui para você. Só me avise quando precisar. Zed, eu vim aqui para ler. Se não se importar, poderia me dar um pouco de espaço? Tudo bem. Você lê seu livro. Eu leio você, respondeu ele com uma piscadela. Haha. Nesse momento, Julian, que vinha tentando se concentrar em seu livro apesar da chegada de Zed, não conseguiu mais se conter e deu uma gargalhada. Vocês continuem. Julian disse com um pequeno sorriso, percebendo o olhar irritado de Zed, mas optando por ignorá-lo. Pegou seu livro, pronto para se dirigir a outra mesa onde pudesse se concentrar nas sessões mais importantes. Mas antes que ele pudesse se levantar, os olhos de Hannah brilharam como se tivessem tido uma ideia. Ela pegou a garrafa de água que Zed havia deixado no chão. Julian, você também deve estar com sede. Aqui, tome um pouco de água, ofereceu ela com um sorriso. Julian olhou para a garrafa. Para ser sincero, ele estava com um pouco de sede. Então ele pegou a garrafa de água e tomou alguns goles. Ei, comprei isso para minha Hannah. O tom de Zed era áspero, carregado de raiva, e sua voz um pouco alta demais para o silêncio da biblioteca. Todos viraram a cabeça na direção deles. Percebendo a atenção que havia atraído, Zed cerrou os dentes, encarando Julian com ferocidade. Não me chame de minha, Zed, respondeu Hannah, com um tom de irritação na voz. Não somos tão próximos assim. Aqui, leve de volta. Sem se incomodar, Julian simplesmente jogou a garrafa de volta para Zed. Foi um arremesso casual, mas a velocidade foi muito maior do que o esperado. Dengue. Zed, sendo apenas uma pessoa comum, não conseguiu reagir a tempo de pegar a garrafa, que o atingiu em cheio no peito. O impacto foi como se tivesse sido atingido por uma pedra, deixando-o momentaneamente atordoado e tonto. Com um baque, ele acabou sentado no chão com o rosto corado de vergonha.
Se Julian não tivesse contido sua força, o impacto da garrafa poderia facilmente tê-lo deixado sem ar, talvez até mesmo fazendo-o vomitar sangue. Julian olhou para Zed, que estava deitado no chão, temporariamente incapaz de se levantar, e já não estava com vontade de ficar na biblioteca. Antes de sair, ele lançou um olhar para Hannah. Tenha cuidado para não usar essa pessoa novamente. O tom de advertência fez com que o belo rosto de Hannah empalidecesse ligeiramente. Quando Julian começou a sair, de repente ouviu a voz de Zed chamando por trás. Parar. Julian se virou para encarar Zed, que o encarava com fúria. Ousa lutar comigo? Desafiou Zed. Por que eu deveria lutar com você? Julian respondeu com a expressão ficando cada vez mais fria. Por quê? O famoso Rei Julian era um covarde? Zed zombou, suas palavras repletas de escárnio. Jin, tarefa temporária criada. Objetivo da tarefa, ensinar a outra parte como se comportar. Recompensa da tarefa, teleporte TM Metagros 500 pontos. Julian ficou momentaneamente atônito, sem esperar que o sistema participasse da brincadeira naquele momento. A recompensa da missão era inegavelmente empolgante para ele. Apesar de Metagros possuir o tipo psíquico, ele não conseguia aprender teleporte por meio de níveis ou com TM padrão. Se Metagros não se reproduzisse por divisão, talvez ele pudesse ter tentado cruzá-lo com um Pokémon que conhecesse o movimento teleporte e produzir um Beldum que herdasse teleporte de seu progenitor. Embora teleporte fosse um movimento extremamente prático, muitos Pokémon do tipo psíquico não conseguiam aprendê-lo, incluindo o pseudo-lendário Metagros. Ao dominar o teleporte, o estilo de luta futuro de Metagros se tornaria imprevisível e mais rápido. Com as tarefas do sistema agora apresentadas, Julian não tinha motivos para recusar o desafio que tinha pela frente. Sim, vamos adicionar mais uma condição. O perdedor pagará 10 milhões. Percebendo a hesitação de Zed, Julian não conseguiu conter um sorriso irônico. Qual é o problema? Não me diga que você não tem coragem, covarde. Hannah puxou Zed com a voz carregada de urgência. Zed, não seja impulsivo. A preocupação dela pareceu reforçar involuntariamente as inseguranças de Zed, fazendo-o sentir que ela acreditava que ele não era páreo para Julian. Na realidade, Hannah realmente fez isso. Capítulo 147. Gravlit contra Jouchon. Julian e Zed tiveram um conflito na biblioteca que culminou em uma batalha Pokémon. O motivo da rivalidade era Hannah, uma das 10 garotas mais bonitas da escola. Uma criança de família aristocrática, um estudante de origem humilde e uma beldade da escola. A combinação desses três elementos inspirou algumas mentes criativas a fantasiar sobre um romance de 1 milhão de palavras. Havia um campo de batalha atrás da biblioteca. A notícia da iminente briga entre os dois se espalhou rapidamente, à medida que outros estudantes na biblioteca compartilhavam atualizações em seus celulares. Poucos minutos depois, multidões se reuniram no campo de batalha com estudantes vindos do dormitório, das salas de estudo e do pátio de recreio. O fascínio da fofoca era simplesmente irresistível. Ouvi dizer que Julian roubou a namorada do Zed. Zed vai brigar com ele. Uau, isso parece emocionante. Não espalhe boatos. É óbvio que Julian e Zed gostam um do outro. Essa batalha é apenas uma forma de determinar quem ataca e quem defende no futuro. Caramba, mano, sua habilidade para fofocar é ainda melhor. Aristocrata contra civil. Que choque. O segredo entre Julian e Zed foi revelado. Mesmo entre a classe privilegiada, muitas pessoas ficaram sabendo da notícia. Luiz, que normalmente estava na aula de treinamento do tipo gelo, viu a mensagem de Hugo e saiu apressadamente da sala, bem na frente do professor. Já havia um número considerável de pessoas reunidas ao redor do campo de batalha, a maioria em busca de alguma fofoca. Todo mundo tem um lado fofoqueiro, e ninguém, homem ou mulher, consegue resistir a isso. Hannah, a causadora de toda essa confusão, aproximou-se de Julian. Julian, talvez você pudesse cancelar essa partida. Zed não fez por mal. Julian olhou para ela. Você não espera que eu derrote Zed completamente? Quanto mais bonita uma mulher era, mais enganadora ela era. Sua mãe tinha razão, mas é uma pena que quando ele cresceu, parecia ter esquecido cada palavra. Agora Hannah, à sua frente, era exatamente esse tipo de pessoa. Julian, do que você está falando? Como eu pude ter uma ideia dessas? Hannah deu um sorriso encantador e deu um tapinha leve no braço de Julian. Para quem observava, parecia que ela estava lhe desejando boa sorte. Acabou, acabou. Mais uma das minhas deusas se foi. Irmão, quantas deusas você tem? Incluindo ela, já são mais de 300. A Hannah já está no 3º ano, indo atrás do Julian? Isso é coisa de vaca velha comendo capim inteiro, sem vergonha nenhuma. Luiz finalmente chegou pouco antes do início da batalha, juntando-se a Hugo e olhando para Julian e Zed, que já estavam posicionados em lados opostos do campo de batalha. Receio que esse cara tenha um buraco na cabeça. Ele realmente se acha o protagonista de um romance? Com o histórico de Julian, ele definitivamente seria o protagonista vilão em uma história, acrescentou Hugo. Não se deixe enganar pela frieza aparente de Hugo. Depois de conhecê-lo melhor, você vai perceber que ele é, na verdade, muito engraçado. Vai, Jouchon. Zed enviou seus Pokémon primeiro. Pokémon Jouchon elétrico. Nível 30. Qualificação verde. Habilidade absorção de voltagem. Objeto segurado. Imã. Sexo masculino. Ter um Jouchon nível 30, mas com apenas 4 TM aprendidos, era a situação da maioria das pessoas. Os TM mais baratos no mundo aberto custam em torno de 100 mil. No entanto, quanto menor o preço, mais difícil era para um Pokémon aprender um movimento com sucesso. Além disso, as próprias qualidades de um Pokémon desempenhavam um papel significativo em sua capacidade de aprender com TM. A maioria dos treinadores tinha recursos limitados, então eles se concentravam em ensinar aos seus Pokémon apenas alguns movimentos essenciais. No entanto, crianças de famílias aristocráticas como Julian e Luiz não enfrentavam tais restrições.
o que lhes permitia ensinar aos seus Pokémon uma ampla variedade de movimentos. Movimentos úteis eram praticados com mais frequência, enquanto os menos úteis eram praticados com pouca frequência ou não eram praticados de todo. De qualquer forma, uma vez que um movimento era aprendido, significava que os fundamentos estavam estabelecidos. Mesmo com prática mínima posterior, ainda era possível demonstrar uma potência razoável. Pode mandar o Metagross, não faz diferença, disse Zed indiferente. Pequenos truques. Julian zombou, percebendo as táticas de Zed. Ele sabia que Zed tinha consciência de que seu Pokémon mais forte era Metagross e que nenhum de seus outros Pokémon teria chance contra ele. Então, para impedir que Julian enviasse o Metagross, ele enviou primeiro um Jolteon de nível 30. Enviar um Metagross ou mesmo um Dragonite ou Lucario faria com que a vitória parecesse um exagero e uma vergonha. Esse truque me parece um pouco familiar. Luiz murmurou algo, esfregando o queixo pensativamente. Irmão Walker, deu uma lição a esse ignorante. Uma voz alta soou, abafando completamente as discussões ruidosas ao redor. Por que esse cara, Dalton, está aqui? Luiz olhou para a figura alta não muito distante, exibindo uma expressão digna. Esse cara vai ser o inimigo da minha vida. Foi revoltante. Ele havia reconhecido o irmão Walker como seu chefe primeiro, então quem esse idiota sem vergonha pensava que era tentando tomar o lugar dele? Tudo porque o irmão Walker é gentil o suficiente para não se importar com ele. Bah, seu canalha. Luiz resmungou internamente, lançando um olhar de soslaio para Julian com um lampejo de ressentimento. Vá brincar, Julian disse calmamente, lançando uma Pokébola. Num instante, um Gravlite cheio de energia surgiu no campo de batalha. Pokémon Gravlite Fogo. Nível 26. Qualificação: azul. Habilidade Fogo Relâmpago. Adereço: carvão duro. Sexo: masculino. O Gravlite de Julian ainda estava em treinamento, então ele ainda não havia se concentrado em ensiná-lo a usar TM. Mesmo assim, seu conjunto de movimentos atual era mais do que suficiente para lidar com o Jolteon de Zed. Surpreendentemente, Julian optou por enviar Gravlite em vez de seu Pokémon do tipo Aço, o que atraiu vários olhares curiosos. Gravlite era uma visão rara, e todos sabiam que sua evolução, Arcanine, era reverenciada como um Pokémon lendário em Dracoria, essencialmente a Rolls-Royce das montarias terrestres. Por que o Gravlite do Julian parece um pouco diferente? Parece mais avermelhado, observou alguém. Sim, pode ser um Gravlite brilhante, respondeu o outro com um toque de inveja. Normalmente a pelagem de Gravlite é amarelo-alaranjada com pelos cor creme na barriga, cauda e juba, além de listras pretas nas costas e membros. Mas o Gravlite de Julian tinha uma base vermelho-alaranjada mais profunda, indicando algo único. A mudança não se devia ao fato de ser uma variante brilhante. Em vez disso, essa alteração de cor ocorreu devido à absorção do cristal de fogo, fazendo com que a intensa energia ígnea alterasse a cor de sua pelagem. Gradualmente seu pelo foi escurecendo, embora não se soubesse se algum dia voltaria à cor original. Ao observar mais atentamente, era possível ver tênues brilhos incrustados na pelagem de Gravlite, em sua maioria ocultos à luz do dia, mas que à noite reluziam levemente, assemelhando-se ao brilho da cauda. Essa natureza impetuosa trouxe alguns efeitos colaterais, certos móveis da casa de Julian acabaram chamuscados. Cresça! Cresça! Gravlite olhou para seu rival, cheio de espírito de luta, mostrando seus dentes afiados. Capítulo 148. Grupo Civil. Essa foi a primeira aparição pública de Gravlite, que antes era conhecido apenas pelos alunos da turma especial. Jolteon míssil de espinhos, gritou Zed. Embora Julian tivesse enviado um de seus Pokémon que não faziam parte da equipe principal, exatamente como ele queria. Um olhar para a aparência de Gravlite lhe disse que aquele pequeno Pokémon do tipo fogo não era para ser subestimado. Inúmeros feixes de luz transformaram-se em flechas afiadas, lançadas de Jolteon, percorrendo uma distância de mais de 100 metros num instante. Bombardeio de chamas, disse Julian calmamente. Crescer. Com um latido estrondoso, o corpo de Gravlite foi envolto em chamas escaldantes enquanto ele avançava, deixando um rastro de fogo por onde passava. O míssil de espinhos de Jolteon colidiu com o bombardeio de chamas, mas não diminuiu a velocidade de Gravlite. Num instante, o calor escaldante de Gravlite atingiu Jolteon. Protejam, gritou Zed na esperança de que a barreira verde pudesse deter o ataque de Gravlite depois que um míssil de espinhos a enfraqueceu. Mas no instante seguinte surgiram rachaduras na barreira, que se estilhaçou quase instantaneamente. Gravlite, agora uma bola de fogo flamejante, atingiu Jolteon em cheio, lançando-o para fora da área de batalha. O campo de batalha não possuía barreiras ou cercas de proteção, com estudantes observando de perto. Jolteon avançou em direção à multidão, causando exclamações de pânico. A expressão de Zed oscilou com um sorriso irônico. Se aquilo se transformasse em um acidente, Julian, o causador de tudo, estaria em apuros. Em meio aos espectadores, Jane e sua amiga empalideceram. Nenhuma das duas era treinadora e com Jolteon vindo em sua direção a toda velocidade, Jane só conseguiu fechar os olhos e gritar, paralisada no lugar. Julian ficou momentaneamente sem palavras. Ele sempre achará que aquelas cenas de filmes de terror em que as mulheres simplesmente gritavam e fechavam os olhos eram exageradas. Mas agora, vendo com os próprios olhos, percebeu que talvez houvesse alguma verdade nisso. Crescer. Gravlite latiu, avançando rapidamente para pegar Jolteon no ar, absorvendo o impacto e aterrissando graciosamente. Assim que Jolteon estava em segurança no chão, inconsciente, Jane e os outros perceberam que não haviam sido atingidos. Abriram os olhos e viram Gravlite parado, protegendo-os. A pelagem fofa e a constituição robusta de Gravlite eram um espetáculo para se ver. E agora, o herói do momento, a multidão estava encantada. Jane e suas amigas não resistiram à tentação de acariciar Gravlite, demonstrando admiração. Nossa, essa pele é tão macia e suave.
Gravlit, você usa algum shampoo especial? Crescer. Gravlit assentiu com a cabeça, confirmando com a cabeça, o que fez Jane piscar surpresa ao perceber que ela e Gravlit usavam a mesma marca de shampoo. Gravlit olhou para Jane e sentiu que o cheiro daquela mulher era exatamente igual ao seu. Seria possível que ela também fosse uma cadela? Nunca pensei que um dia sentiria a inveja de um cachorro. Luiz suspirou observando o grupo de estudantes, incluindo uma garota de cintura fina mimando Gravlit. Gravlit, volte! Julian exclamou, vendo Gravlit desfrutando da atenção e relutante em ir embora. Ao ouvir a voz de Julian, Gravlit abandonou os alunos instantaneamente, voltando trotando com o rabo abanando e os olhos brilhando de expectativa. Bom trabalho! Julian elogiou Gravlit, coçando-o atrás das orelhas. Embora Gravlit estivesse no nível 20 quando Julian o encontrou, ele havia nascido apenas 6 meses antes e ainda era um filhote no coração. Aquele Joutian mal conseguirá testar a verdadeira força de Gravlit. Julian caminhou até Zed, que estava derrotado. Então, quando devo esperar receber esses 10 milhões? Zed, que pensava que Julian tinha vindo para zombar dele, ficou surpreso com a exigência direta. Ele vinha de uma origem humilde, tendo conquistado o que conquistou com trabalho árduo e um pouco de sorte. Ele tinha o dinheiro, mas pagá-lo deixaria a situação financeira apertada. Eu cubro isso, disse uma voz enquanto alguém se aproximava de Zed. Presidente? Zed olhou para o recém-chegado com surpresa. E quem seria você? Perguntou Julian, estreitando os olhos. Alex. A menção do nome fez Julian hesitar. Ah, Alex, murmurou ele, reconhecendo um daqueles nomes comuns de protagonistas em romances de fantasia. Neste mundo, porém, esses clichês eram inexistentes graças à popularidade de Pokémon. Irmão Walker, Louise e Dalton se aproximaram, trocando olhares com uma intensidade feroz que surgiu entre eles. Transfira para, disse Julian, pegando o celular e exibindo o código de pagamento. Sem hesitar, Alex também pegou o celular, escaneou o código de pagamento de Julian para concluir a transferência e, em seguida, se virou para sair com Zed. Julian, considere nosso clube, a sociedade civil, oficialmente em desacordo com você, disse ele com um último olhar de despedida. Que exibido, zombou Dalton enquanto eles saíam. Sociedade civil? O que é isso? Julian perguntou a Luiz, sabendo que ele era o mais bem informado sobre as fofocas da escola. É um clube de treinadores talentosos com origens humildes. Alex é o presidente, explicou Luiz. E a força deles? Ele está por volta do nível máximo da pseudo-elite. Lixo. Julian comentou com indiferença. No penúltimo ano do ensino médio, todos os meus Pokémon estarão no auge do nível Elite. Luiz queria dizer algo, mas permaneceu em silêncio. Alcançar o auge de um pseudo-elite ainda na categoria Júnior foi impressionante, superando até mesmo alguns treinadores de famílias aristocráticas. Após o nível pseudo-elite, a experiência necessária aumentou exponencialmente, diminuindo significativamente o progresso. Após atingir o nível Elite, mesmo avançar um nível por ano pareceria uma ascensão meteórica. Irmão Walker, perguntou Luiz com um sorriso, você realmente brigou com Zed por causa de uma garota? Nesse instante, Hannah, que estava por perto, aproximou-se deles. O sorriso no rosto de Luiz ficou ainda maior. Sinto muito por ter causado problemas, Julian. Não esperava que Zed reagisse dessa forma. Ele continuou me perseguindo mesmo depois que eu recusei. Hannah disse, lançando um olhar de desculpas para Julian. Talvez eu possa compensar você com uma refeição qualquer dia desses, ofereceu Hannah. Luiz fez um discreto sinal de positivo com o polegar, observando sua inteligência emocional e percebendo que ela tinha jeito para lidar com as pessoas. Por que não trocamos contatos? Ela acrescentou, pegando o celular, que tinha uma imagem prateada e branca de Metagross como protetor de tela. Vendo que Julian continuava sem reagir, ela acrescentou suavemente. Você está chateado? Eu realmente não queria que nada disso acontecesse. Seu tom suave e apologético era cativante. Luiz quase se sentiu tentado a aceitar em nome de Julian. Mas Julian, querendo acabar com aquilo rapidamente, pegou o celular e escaneou dela, trocando contatos. Capítulo 149. Festa de churrasco. De volta à vila, Julian soltou Metagross e pressionou suavemente o TM de teleporte, obtido pelo sistema, contra a cabeça do bicho. Com um clarão de luz branca, o TM desapareceu, sinalizando que havia sido absorvido com sucesso. Julian soltou um suspiro de alívio, pois temia que Metagross não conseguisse absorver a recompensa, tornando-a em vão. Mas ele percebeu que estava pensando demais. Afinal, o sistema o havia adaptado especificamente para Metagross, então não havia chance de falha. Metagross, teletransporte, disse Julian. Num instante, Metagross desapareceu e reapareceu na piscina do pátio, e depois voltou a estar em frente a Julian. Perfeito, Julian disse, dando um tapinha na cabeça de Metagross. Metagross relaxou, exibindo um olhar satisfeito enquanto Julian o massageava com suas mãos imbuídas de aura. Nesse instante, Gravlit aproximou-se trotando, cutucando a mão de Julian para chamar sua atenção. Metagross se virou para olhar para Gravlit. E aí, amiguinho? Quer participar da massagem também? Gravlit respondeu com um latido. Cresça, cresça, cresça. Após uns bons 15 minutos, Julian fez uma massagem completa em Metagross. Olhando ao redor, ele notou Gravlit em uma fila de Cetelix, Dragonite, Lucario, Meltan, Slowking e Aron, todos esperando pacientemente. Julian segurou a cabeça, dando uma risadinha. Certo, um de cada vez. Slowking, você poderia me trazer uma garrafa de refrigerante bem gelada?
Acomodando-se para uma longa tarde, Julian começou sua massagem aura com Gravlit, que já estava estirada, com as 4 patas para cima, olhando para ele com expectativa. Suas mãos imbuídas de aura deslizaram suavemente sobre os membros e o torso de Gravlit, aliviando a tensão em seu pequeno corpo peludo. A aura seguiu suas mãos e penetrou lentamente no corpo de Gravlit. Em comparação com Metagross, Gravlit era muito mais macio e flexível. Metagross tinha a densidade do ferro, assim como Cetelix e Aron. Em poucos minutos, Gravlit já estava cochilando confortavelmente. Usando sua habilidade psíquica, Julian fez sua garrafa de refrigerante flutuar, tomou um gole refrescante e, curioso, puxou a pequena língua de Gravlit, que havia se estendido para fora. O filhote continuou dormindo. É mesmo tão relaxante assim? Julian sorriu. Após mais de 2 horas, Julian massageou todos os 8 Pokémon. Felizmente, seu físico sobre-humano e o poder de sua aura avançada tornaram possível cuidar de todos eles. Slowking, vamos fazer um churrasco hoje à noite. Você poderia comprar alguns ingredientes? Ele chamou. Slowking assentiu com a cabeça, saindo com uma cesta, sempre atento ao meio ambiente e evitando sacolas plásticas descartáveis. Lucario, você pode pegar a grelha? Metagross, o carvão também está perto da churrasqueira. Você se importaria de trazê-lo para cá? Você não, Meltan. Você só ia fazer bagunça. Ele rapidamente alcançou Meltan, que tentou ajudar. Cetelix, você poderia tapar os buracos que cavou? Precisamos de um espaço plano para montar nossa estrutura. Ao observar o quintal, Julia notou o buraco de descanso de Cetelix, que precisaria ser enchido para o churrasco. Dragonite, vem aqui. Dragonite caminhou até ele com uma expressão boba. Julian pegou uma cela voadora feita sob medida no espaço do sistema e a prendeu nas costas de Dragonite. Isso faria de Dragonite sua montaria voadora designada. Embora Metagross fosse poderoso, Dragonite tinha vantagem tanto em velocidade quanto em conforto. Julian subiu nas costas de Dragonite, sentou-se na cela e apertou o cinto de segurança. Imediatamente sentiu uma sensação de segurança. Muito bem, Dragonite, vamos fazer um voo de teste. A cela voadora foi projetada sob medida para se ajustar ao formato único do corpo de Dragonite. Então, embora possa parecer um pouco estranha no início, Dragonite logo se acostumaria com voos regulares. Svi, em menos de 0,01 segundos, o Dragonite foi de 0 a 100. O pescoço de Julian quase se quebrou devido à aceleração repentina. Atordoado, Julian ouviu um ronco suave e um pedido de desculpas vindo de Dragonite. Parecia ter esquecido momentaneamente que Julian estava em suas costas e decolou em velocidade máxima. Se você quer um novo treinador, é só dizer. Julian deu um tapinha leve na cabeça de Dragonite. Ele realmente sentiu como se tivesse morrido quando Dragonite acelerou agora há pouco. Vamos começar devagar. Eu aviso quando for a hora de acelerar, disse ele. Embora cidades normalmente restringissem os Pokémon voadores sem as devidas autorizações. No entanto, as faculdades e universidades eram mais flexíveis quanto a isso. E nos céus acima da Universidade Imperial ele frequentemente via outros aviões de treinamento voando. Alguns correm para a aula, enquanto outros praticam seus movimentos, assim como Julian. O peso adicional e a presença de um cavaleiro afetavam naturalmente o equilíbrio e os movimentos de um Pokémon. Por isso a prática frequente era essencial para desenvolver sua coordenação e conforto. Após 1 hora de treino de voo, eles retornaram ao pátio. Julian destravou o selim voador, apreciando seu mecanismo de liberação rápida. A essa altura, Slowking já havia retornado com os suprimentos para o churrasco. O sol estava se pondo, lançando um brilho quente sobre o pátio da vila. Os ingredientes do churrasco já estavam todos processados, não sendo necessário limpar nada. Julian pegou algumas frutas frescas do espaço do sistema, escolhendo cada uma com base nas preferências de seus Pokémon, e as passou para Slowking, seu chefe não oficial. Prepare algumas pinas coladas sem álcool para eles, e eu vou tomar só uma Coca-Cola, disse Julian. Enquanto Julian começava a grelhar, ele chamou Gravlit. Acenda o fogo, mas vá com calma. Julian alertou com medo de que Gravlit queimasse o carvão vegetal diretamente até virar cinzas. Gravlit soltou uma pequena chama, acendendo cuidadosamente o carvão. Assim que a comida começou a chiar, seu aroma encheu o ar. As luzes do pátio acenderam-se com a chegada do crepúsculo, e Lucario ligou a caixa de som Bluetooth, preenchendo a noite com música. Julian sorriu enquanto seus Pokémon o rodeavam. Aguardem um pouco, já está quase pronto. Ele os tranquilizou. De vez em quando, Julian oferecia comida humana à sua equipe, mas o cardápio desta noite foi feito sob medida para eles. Frutas vermelhas assadas, cubos de energia e até petiscos grelhados. Zolkin voltou com as bebidas, servindo a Julian uma garrafa de leite Momon em vez da Coca-Cola que ele havia pedido. Julian ergueu uma sobrancelha. Eu queria Coca-Cola. Slowking balançou a cabeça. Você só pode beber uma lata de Coca-Cola por dia, e você já bebeu. Tudo bem, então que tal uma cerveja? Churrasco e cerveja, uma combinação perfeita. Você não pode beber cerveja na sua idade, respondeu Slowking, lembrando disso. Dando de ombros, Julian se acomodou, satisfeito com o leite enquanto grelhava. Dessa vez, Julian não convidou ninguém. Ao contrário dos outros, ele preferiu passar o tempo com seus Pokémon. A lua cheia pairava no alto, com estrelas cintilando no céu noturno. Sob sua luz, Julian e seus Pokémon desfrutaram de sua própria festa de churrasco particular.
Capítulo 150. Tumulto no Reino Secreto. Metagross, vamos lá. Em pé à porta da vila, Julian recolheu todos os seus Pokémon para suas Pokébolas e depois libertou seu Metagross para fora. Hoje ele estava a caminho do Reino Secreto Avançado número 25, para o qual já havia conseguido um mês de licença de seu professor principal, Frank. O tempo gasto em um Reino Secreto Avançado variava, mas normalmente os treinadores ficavam por cerca de um mês. Em alguns casos, reinos secretos maiores exigiam ainda mais tempo. O objetivo principal de Julian no Reino Secreto número 25 não era capturar mais Pokémon. Ele já tinha uma equipe sólida de 8. Mas nem Gravlit nem Zolkin estavam em níveis altos. Em vez disso, ele planejava treinar seus Pokémon e procurar tesouros escondidos. Contudo, se por acaso encontrasse um Pokémon particularmente excepcional, certamente o capturaria. Jim, no momento em que se preparava para sair, seu telefone tocou. A expressão de Julian mudou enquanto ele lia a mensagem. Um motim irrompeu no Reino Secreto Intermediário número 36, próximo ao condado de Yuan, na Cidade Imperial. Numerosos Pokémon romperam os portões do Reino Secreto. Todos os alunos veteranos e calouros da Universidade da Cidade Imperial devem prestar apoio imediato, enquanto o apoio dos alunos mais novos é opcional. Uma revolta no Reino Secreto era um evento grave. Quando uma revolta ocorria, as primeiras vítimas geralmente eram os guardas do Reino Secreto, seguidos por qualquer pessoa na cidade próxima. Normalmente, os reinos secretos intermediários eram administrados por grandes corporações, escolas, famílias poderosas ou pela associação de treinadores local. Essas entidades eram responsáveis não apenas por administrar o reino, mas também por conter qualquer possível surto de Pokémon. A maioria dos Pokémon dos reinos secretos preferia permanecer dentro deles, já que o ambiente externo era completamente diferente. No entanto, anualmente em todo o mundo, ocorriam casos em que Pokémon escapavam desses reinos, causando, por vezes, destruição significativa. Diversos fatores podem desencadear tais eventos, como mudanças no ambiente do Reino Secreto, interferência hostil de forças malignas ou Pokémon poderosos expandindo seus territórios e expulsando os antigos ocupantes. Dragonite. Julian chamou enquanto recolhia Metagross para sua Pokébola e invocava seu Dragonite. Ele rapidamente prendeu uma cela de voo veloz nas costas de Dragonite e abriu seu mapa, indicando a localização do Reino Secreto número 36. Dragonite, siga para noroeste. Julian deu as instruções, subindo na cela. Dragonite assentiu com a cabeça e decolou rapidamente na direção indicada. Ao mesmo tempo, vários estudantes do Colégio Imperial também estavam a caminho do Reino Secreto número 36 por diversos meios. O céu estava repleto de Pokémon, mais do que o normal, todos seguindo na mesma direção. A Universidade Imperial convocou apenas os alunos veteranos e do terceiro ano, pois a maioria deles era de nível pseudo-elite e a mais adequada para lidar com a situação. Suas habilidades de combate e capacidade de autodefesa os tornavam uma força confiável para lidar com distúrbios de nível médio no Reino Secreto. Entretanto, os alunos do primeiro e segundo ano ainda estavam no nível avançado. Nem mesmo um treinador de nível avançado conseguiu lidar com os tumultos de Pokémon em um Reino Secreto de nível intermediário. Portanto, participar ou não era uma decisão deles. No entanto, se você for e se deparar com perigo, a escola não será responsabilizada caso algo aconteça. Mesmo que alunos do terceiro e quarto ano percam a vida em tais incidentes, a Universidade Imperial não assumirá a responsabilidade. Os treinadores gozavam de um elevado status social e de grandes benefícios, mas também enfrentavam riscos muito maiores. Antes de se tornarem instrutores, todos assinaram um contrato. A essência do acordo era clara. Se você chegar ao seu fim, não culpe os outros e reconheça que você simplesmente não foi forte o suficiente. Hugo, vamos contatar o irmão Walker imediatamente. Luiz gritou, olhando para a mensagem de texto em seu celular. Julian acaba de decolar em seu Dragonite. Indo direto para o Reino Secreto, Hugo apontou para o céu. Então nós também vamos. Luiz correu em direção ao escritório de aluguel da universidade para garantir um Pokémon voador, mas a área já estava lotada, claramente. Muitos estudantes tiveram a mesma ideia. A notícia do incidente no Reino Secreto Intermediário número 36, no condado de Yuan, espalhou-se rapidamente online, levando vários treinadores da região a correrem para o local. Embora os moradores locais tivessem sido aconselhados a evacuar quando o tumulto começou, o condado de Yuan era uma cidade densamente povoada, com quase 2 milhões de habitantes. 50 treinadores posicionados para guardar o Reino Secreto resistiram apenas meia hora antes que a linha defensiva fosse invadida pelos Pokémon enfurecidos. Todos os 50 pereceram na batalha. Evacuar um número tão grande de pessoas em menos de meia hora era praticamente impossível. A única coisa que podia ser feita agora era apoiar o condado de Yuan o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, fazer todos os esforços para evacuar as pessoas. Um Pidgeot com uma câmera presa ao pescoço pairava no alto do Reino Secreto número 36, transmitindo a cena ao vivo. Lá embaixo, um fluxo interminável de Pokémon jorrava dos portões do reino. Pokémon pequenos como Rattata, Caterpie e Venonat foram esmagados pela debandada de Pokémon maiores, incluindo Onix, Golem e Nidoking. Mais de 10 mil Pokémon já haviam escapado, e seu número continuava a aumentar, todos se dirigindo para o condado. No chat da transmissão ao vivo, apareceram mensagens desesperadas. Como começou esse tumulto? Alguém descobriu o motivo? Meus pais ainda estão no condado de Yuan. Onde estão os treinadores? Quando eles vão aparecer?
Reze por... O Pidgeot pertencia a uma pequena empresa de mídia que estava filmando um curta-metragem no condado de Yuan quando o tumulto ocorreu. Enquanto a maioria das pessoas havia fugido, os dois fundadores da empresa permaneceram. Um era um treinador pseudo-elite, enquanto o outro era apenas uma pessoa comum. O treinador viu uma oportunidade no caos e enviou o Pidgeot para registrar a cena ao vivo. A audiência da transmissão ao vivo havia disparado para mais de 5 milhões. Apesar da situação sombria, o pseudo-treinador de elite não pôde deixar de sentir que aquela jogada ousada havia valido a pena. Nossa conta viralizou, então deixo isso com você, disse o pseudo-elite ao seu parceiro. Sim, com certeza. Espera, o quê? Onde você quer chegar com isso? Respondeu seu parceiro, sentindo uma onda de entusiasmo, até que sua expressão mudou ao perceber. Vou parar com isso. Como homem de meia-idade, nunca pensei que ainda teria essa chama dentro de mim. Você está louco? Faz séculos que você não luta. Não viu todos aqueles treinadores fugindo mais cedo? Seu parceiro olhou para ele incrédulo. Quando ocorre um desastre, alguns se apresentam enquanto outros fogem. É exatamente por isso que estou indo. Não se preocupem, não pretendo fugir nem morrer. Ainda tenho uma família para cuidar em casa, disse o aspirante a treinador de elite, rindo. Se você morrer, eu cuido da sua esposa e do seu filho, disse seu parceiro seriamente. O aspirante a treinador de elite. Caramba, preciso mesmo te levar para passear antes de ir? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 151. A caminho. O condado de Yuan havia mergulhado no caos com uma multidão enorme fugindo em pânico. Embora as autoridades governamentais estivessem organizando esforços de evacuação, o número de pessoas envolvidas era insuficiente para controlar uma população próxima de 2 milhões. Tumultos eclodiram em algumas partes da cidade, com algumas pessoas quebrando vitrines e saqueando tudo o que encontravam. Com o início dos saques, mais pessoas seguiram o exemplo, criando uma situação difícil de controlar. Embora alguns espectadores tenham tentado intervir, seus esforços foram frustrados pela dimensão da desordem. Na escola secundária número 1 do condado de Yuan, o diretor estava convocando os professores treinadores da escola para seguirem em direção ao reino secreto de nível intermediário número 36. Com apenas 8 treinadores profissionais na equipe, seus recursos estavam escassos. Onde está o professor Brad? O diretor perguntou, percebendo que o treinador mais forte, que por acaso era um pseudo-elite, estava ausente. Apresse-se e entre em contato com o professor Brad, disse o diretor com urgência. Uma professora disse hesitante, Brad, ele já foi embora. O diretor assentiu com a cabeça. Ele já foi embora? Então já está no reino secreto. O professor Brad é um pseudo-treinador de elite e leva sua responsabilidade a sério. Não, corrigiu a professora, ele foi para o sul. O silêncio tomou conta da sala. A rebelião no reino secreto estava no norte, mas Brad tinha ido para o sul e estava incontactável. Agora, todos entendiam para onde seu pseudo-elite tinha ido. Ele os havia abandonado. Desertor, aquele cara acabou sendo um desertor. O diretor cuspiu as palavras com desgosto. Aquele folgado metido a besta é completamente imprevisível. Faz sentido. Ele só estava aqui para manter as aparências. Caso contrário, por que um pseudo-elite viria dar aulas em uma escola pública? Deixando de lado sua frustração, o diretor dirigiu-se aos instrutores restantes. Esqueçam o desertor. Vamos embora depressa. Se alguém quiser sair, não vou impedir. Mas todos os professores balançaram a cabeça negativamente. Eles tinham raízes no condado de Yuan e não podiam simplesmente ir embora agora. Ótimo. Fique tranquilo, reforços estão a caminho. A Universidade Imperial mais próxima está enviando alunos veteranos junto com 2 treinadores de elite. A equipe de apoio da Universidade Shu também está a caminho, disse o diretor. Só precisamos aguentar por 1 hora. O tumultuoso reino secreto intermediário número 36 ficava a apenas 10 quilômetros de distância. E Pokémon já haviam começado a aparecer nos céus do condado de Yuan. Com um bater de asas, um Pidgeotto criou um poderoso redemoinho, derrubando as pessoas. Um enxame de Spearows desceu em mergulho, suas garras atacando qualquer um que estivesse à vista. Os Beedrills zumbiam ameaçadoramente, as agulhas gêmeas brilhando enquanto atacavam com precisão mortal, ceifando algumas vidas em segundos. Para pessoas comuns, mesmo um Pokémon de nível 5 poderia ser letal se não tomassem cuidado, e enfrentar um Pokémon de nível 10 era quase como encarar a própria morte. Felizmente, nem todos os moradores estavam indefesos. Embora apenas cerca de 10% dos treinadores recém-registrados em Dracoria tenham seguido a profissão seriamente, o restante manteve Pokémon como companheiros. Esses Pokémon domesticados, embora menos poderosos que os de treinadores profissionais, ainda ofereciam proteção. Famílias com Pokémon domésticos os utilizavam para defender suas casas, e algumas até protegiam os vizinhos. Os Pokémon dos tipos grama e inseto fáceis de cuidar e baratos, estavam entre os Pokémon domésticos mais comuns, servindo como valentes defensores em meio ao caos. Aproximadamente 70% dos Pokémon selvagens que emergiram do reino secreto estavam entre os níveis 12 e 20, o que corresponde à força dos treinadores novatos. Aproximadamente 20% tinham níveis entre 20 e 40, o que equivale à força dos treinadores comuns. Enquanto isso, os Pokémon restantes, acima do nível 40 e de nível avançado, representavam uma séria ameaça até mesmo para treinadores experientes. E a maioria dos Pokémon domésticos variava entre os níveis 20 e 40. Portanto, com a ajuda de Pokémon domésticos, os Pokémon que invadiram o condado de Yuan para causar destruição foram rapidamente neutralizados. No céu, um Fearow de nível 35 gritou, convocando um bando de Spearows para atacar os Pokémon domésticos que resistiam abaixo. Muito bem, Odis. Um homem de meia-idade vibrou quando seu Odis derrotou um Spearow.
Sua alegria, no entanto, durou pouco. Com um único mergulho, o Fearo provocou um redemoinho, lançando o homem de meia-idade e seu Odys contra um prédio próximo. Odys jazia inconsciente e o homem, empalado por um cano de aço, sangrava profusamente. Fearo, com os olhos brilhando de malícia, estava pronto para atacar. Machoque, quebra a telha. A voz de um operário da construção civil ecoou quando Machoque apareceu, atacando Fearo com um golpe poderoso. O Fearo esquivou-se enfurecido e retaliou com uma bicada, seu bico perfurando o ombro de Machoque. Fazendo uma careta de dor, Machoque agarrou o bico de Fearo com uma mão e, em seguida, ergueu o outro braço, desferindo o outro quebra-telha. Fearo soltou um grito agudo, atordoado pelo ataque. Muito bem, Machoque. O operário da construção civil elogiou a arma, dizendo que não esperava que seu Machoque fosse tão forte. Mas sua alegria se dissipou ao notar o sangue jorrando do ferimento do homem. Se isso não fosse resolvido logo, o homem certamente morreria. Mas ele não tinha experiência nessa área, nem possuía drogas. Vá, não se preocupe comigo. O homem de meia-idade, com dificuldade para falar, tentou empurrá-lo. Cala a boca, gritou o operário da construção. Não vou deixar ninguém morrer bem na minha frente. Dengue. Nesse instante, Machoque foi arremessado para trás quando Fearo atacou novamente, sua fúria e vantagem de nível desgastando Machoque. A culpa é toda sua. Você tinha que aparecer na minha frente, mas tudo bem, eu juro, se vamos cair, que seja juntos. Praguejou o operário da construção. Homem de meia-idade gravemente ferido. Ugh. Nesse momento, Julian ainda estava a caminho. Capítulo 152. O motivo da revolta Pokémon. Na região norte do condado de Yuan, ondas de Pokémon emergiram do reino secreto intermediário número 36, entrando em confronto com uma fila de treinadores reunidos. Esses treinadores, em sua maioria não residentes locais, estavam na área por coincidência, atraídos pelo incidente. Entre os aproximadamente 300 defensores, a maioria era composta por treinadores comuns ou avançados, embora 3 fossem pseudo-elite, atuando como a principal força a conter o ataque. No entanto, à medida que mais Pokémon invadiam os portões, a força da linha defensiva começou a enfraquecer. Um treinador pseudo-elite já havia visto seus 3 Pokémon principais incapacitados, subjugados pelo enxame implacável. Os Pokémon revoltosos não demonstraram qualquer sinal de racionalidade. Em circunstâncias normais, a mera presença de um Pokémon pseudo-elite teria sido suficiente para intimidar e deter a maioria deles. Liderando a equipe de resposta, o diretor e os professores da escola secundária número 1 do condado de Yuan rapidamente se juntaram à batalha. Além de pressa, recue. O diretor Brown chamou com urgência, oferecendo-se para substituir o jovem treinador que acabará de perder seus 3 principais Pokémon. Embora também fosse um pseudo-elite devido à idade, a força do diretor Brown não era tão boa quanto antes. Professora, a senhora está falando sério? Como posso sair agora? Blaziken, Charizard e Magmortar. O diretor Brown liberou seus 3 Pokémon. Apesar de seu status pseudo-elite, esses 3 eram os únicos Pokémon que ele possuía. O trio de Pokémon do tipo fogo ostentava cicatrizes por todo o corpo, evidência de inúmeras batalhas. Sem hesitar, eles avançaram para a luta, desferindo uma saraivada de golpes flamejantes contra os Pokémon revoltosos. Com sua força pseudo-elite, eles dominaram os Pokémon caóticos ao seu redor, trazendo ordem à área com rajadas de chamas. Você ainda é jovem. Saia daqui, eu resolvo isso, rugiu o diretor Brown. Ele sabia que os jovens treinadores possuíam um potencial infinito. Essa revolta no reino secreto estava apenas começando, e tendo sobrevivido a 2 revoltas Pokémon anteriores, ele compreendia o preço que elas cobravam. Essas experiências o deixaram com apenas 3 Pokémon principais. Ele não queria que seus alunos sofressem o mesmo destino. Para ele, pedir que partissem não era deserção, mas uma retirada tática para proteger o futuro deles. Entretanto, o número de Pokémon descontrolados aumentou de mais de 10 mil para quase 20 mil, com o número crescente atingindo nível avançado. Ludicolo. Um treinador assistiu impotente enquanto seu Ludicolo era dominado e gravemente ferido por um enxame de 7 ou 8 Beedrills avançados. Do lugar onde estava, ele não conseguia recuperar seu Pokémon com a Pokébola. Estava fora de alcance, o que o obrigou a testemunhar a morte de Ludicolo ali. Entre os 300 treinadores presentes, quase todos já haviam perdido pelo menos um Pokémon. O limite para recuperar Pokébolas era de 400 metros, mas entrar nesse alcance significava correr o risco de ser despedaçado pelos Pokémon enfurecidos. Craque, craque. De repente, o chão se abriu e um Sandslash surgiu de baixo. Antes que o treinador pudesse reagir, suas garras rasgaram sua garganta. Perto dali, o Veezin do treinador presenciou a cena trágica, observando seu treinador cair com uma mistura de tristeza e fúria nos olhos. Incapaz de conter sua dor, Veezin começou a brilhar com uma luz branca deslumbrante. Bum! Uma explosão ocorreu, lançando instantaneamente centenas de Pokémon ao redor. Os mais próximos de Veezin morreram instantaneamente, deixando um espaço vazio após seu sacrifício. Da cratera, Veezin, ferido e à beira da morte, lutou para se erguer pela última vez. Seu olhar se voltou para seu treinador caído, mas antes que pudesse lançar um último olhar, a horda implacável de Pokémon enfurecidos o cercou, engolindo completamente. Caramba! Bastardo! Por que o resgate ainda não chegou? Onde estão nossos treinadores de elite?
Acima, um Pidgeot solitário circulava, capturando a cena abaixo com uma câmera de transmissão ao vivo presa ao pescoço, transmitindo caos para qualquer um que estivesse assistindo. Naquele instante, Julian, voando pelos céus nas costas de Dragonite, alcançou os céus acima do condado de Yuan. A cena era sombria. Grupos de Pokémon do tipo voador atacavam pessoas abaixo, espalhando pânico pela multidão em fuga. Metagross, Dragonite, derrotem-nos. A voz de Julian era fria, sua contenção habitual deixada de lado. Ele viu nos olhos vermelho sangue dos Pokémon revoltosos que eles estavam além da razão. Sem hesitar, Metagross e Dragonite começaram a limpar os céus. Tremendo, puff. O telefone tocou, e ao olhar para baixo ele viu que era seu avô. Ei, vovô, respondeu Julian. Julian, você está no condado de Yuan? Sim, acabei de chegar. Vovô, você descobriu o motivo dessa revolta Pokémon? Existe um motivo para qualquer revolta em um reino secreto de Pokémon, e abordar essa causa pode impedi-la. Sim, é obra da organização Z. Eles devem ter colocado algum dispositivo no reino secreto número 36 que está enlouquecendo os Pokémon e causando esse tumulto. O membro da elite mais próximo da associação de treinadores está a caminho. Ele entrará no reino para desabilitar o dispositivo. Por enquanto, sua missão é impedir que esses Pokémon revoltosos cheguem ao condado. Julian olhou para o norte e avistou a onda interminável de Pokémon se chocando contra a linha de treinadores que defendiam o local, os quais pareciam prestes a ser subjugados. É tarde demais, vovô. Eu mesmo tenho que entrar no reino secreto. Julian respondeu, encerrando a chamada. Lucario e Slowking, ajude as pessoas a evacuarem. Os dois Pokémon assentiram com a cabeça, cientes da gravidade da tarefa. Julian cavalgou um Dragonite em direção ao norte com o Metagross ao seu lado. Ele avistou um operário da construção civil, com os olhos fechados, se preparando para o ataque de um fearo. Dragonite desferiu um choque do trovão preciso, derrubando o fearo instantaneamente, e então Julian jogou um pacote de pó hemostático para o homem. Assustado, o trabalhador abriu os olhos, avistando o fearo estendido sem vida e o pacote hemostático caindo em suas mãos. Olhando para cima, ele avistou um borrão amarelo quando Julian disparou na direção oposta, desaparecendo na distância. Papai sempre dizia que eu era abençoado, murmurou ele, embalando seu machoque ferido e olhando para o remédio com admiração. Parece que ele estava certo, afinal. Pegando o pó hemostático, o operário da construção civil se virou para o homem de meia-idade ferido que estava por perto, mostrando-lhe o pacote com um sorriso. Você teria morrido, mas me encontrou e graças à minha sorte, também sobreviveu. Entretanto, Lucario e Slowking começaram a ajudar na evacuação da multidão. Lucario carregou uma criança separada do corpo em suas costas, lançando esferas de aura para afastar atacantes próximos. Slowking, concentrando-se com determinação feroz, usou o ataque psíquico para derrotar Pokémon voadores e transportar civis feridos para um local seguro. Capítulo 153. Cartão de experiência. A Organização Z foi um dos grupos terroristas mais infames do mundo, seus membros devotos seguidores de Zygarde, o Pokémon lendário que simboliza o conceito de ordem. A organização existiu por mais de um século, deixando cicatrizes em quase todos os principais países devido aos seus ataques. Apesar das múltiplas tentativas de várias Nações Unidas para desmantelá-la, a organização ainda existia. O surgimento dos Pokémon remodelou não apenas a vida humana, mas também as crenças. Com o surgimento de organizações cuja lealdade muitas vezes era dedicada aos Pokémon míticos, algumas regiões sem um governo estável permaneceram sob o domínio de sua influência, e esses grupos frequentemente deixavam pequenas nações em desordem. Essa complexidade foi um dos motivos pelos quais a Organização Z ainda não havia sido erradicada. Com membros espalhados por países com regimes instáveis, particularmente na África Oriental, onde existiam quase 50 pequenas nações, eliminá-lo era praticamente impossível na atual turbulência. Os 3 Pokémon do tipo fogo do Diretor Brown, embora pseudo-elite, ainda eram um tanto velhos e também estavam feridos de batalhas anteriores. Em meio ao caos, um Azumarill de nível avançado mirou nas costas de Blaziken com um poderoso jato d'água, fazendo-o cambalear. Então, 2 Arbok avançaram, envolvendo Blaziken com suas presas, cravando-as para injetar veneno. Blaziken, aguente firme. A voz urgente do Diretor Brown cortou o ar, dando nova vida ao Blaziken desgastado. Chamas irromperam de seu corpo, queimando o Arbok a ponto de fazê-lo recuar de dor. No momento em que Blaziken os agarrou pelo pescoço, um pulso de luz roxa o enfraqueceu, forçando-o a soltá-los. Os Arboks aproveitaram a oportunidade para lançar seu jato de veneno, e as toxinas finalmente fizeram efeito. Blaziken cambaleou sua poderosa estrutura sucumbindo ao veneno. Blaziken! A voz do Diretor Brown tremia, seu rosto envelhecido agora coberto de lágrimas. Outro velho amigo o havia deixado. Nada bom. Mas não havia tempo para lamentações. A ausência de Blaziken deixou uma lacuna perigosa na linha defensiva. Como um pseudo-elite, Blaziken havia contido um número significativo de Pokémon revoltados. Com a barreira removida, quase 500 Pokémon surgiram pela brecha, cercando mais de 300 treinadores posicionados além da linha. O pânico se espalhou entre os treinadores. Muitos haviam utilizado todos os seus Pokémon e alguns mantiveram apenas um como reserva para emergências. Mas seus reforços não foram páreo para o enxame que se aproximava. E o número de Pokémon aumentava constantemente. Terminamos. E agora? Alguém, qualquer um, nos salve. Disseram que Pokémon e humanos eram amigos. Por que isso está acontecendo?
A angústia era palpável, transmitida ao vivo para inúmeros espectadores online, cada um desejando desesperadamente que um herói interviesse. Desta vez, acabou. Acho que minha esposa e meus filhos estarão realmente sob seus cuidados. O aspirante a treinador de elite lançou um olhar para a horda de Pokémon que se aproximava, forçando um sorriso irônico. Após enviar uma mensagem de voz pelo celular, ele recuperou seu Eevee, o pequeno Pokémon que o defendia bravamente apesar de estar apenas no nível 6. Ele arremessou a Pokébola com força, lançando-a bem alto no ar. Pidgeot, leve Eevee para casa. Pidgeot, o fiel companheiro que carregava uma câmera no pescoço, pegou a Pokébola no ar e mergulhou, tentando levar também seu treinador. No entanto, um Fearow e um Pidgeot interceptaram seu caminho, bloqueando a passagem. Com apenas 300 metros separando-os dos treinadores, eles se prepararam. Seus rostos exibiam uma mistura de emoções, coragem, medo, resignação e desafio. A visão de mais de 500 Pokémon atravessando a brecha defensiva, agora a menos de 300 metros de distância, provocou uma onda de pavor nos 300 treinadores restantes. Seus rostos mostravam todas as emoções, alguns estavam resolutos, outros tomados pelo medo ou pânico, e alguns até resignados ao seu destino. Eu sinto muito. Eu não quero morrer. Um treinador sussurrou com vergonha evidente ao se virar e correr, deixando até mesmo seus Pokémon ainda lutando à sua frente. Neste mundo, pouquíssimas pessoas conseguem encarar a morte de frente. Mesmo quem se dispõe a enfrentá-la, quando ela realmente chega, o medo e o temor permanecem. Quase metade dos treinadores restantes quebrou a formação, fugindo em desespero. Com a fuga, a linha defensiva desmoronou e quase 20.000 Pokémon avançaram, rompendo as defesas. Os demais foram deixados para trás. Ah, covardes, malditos desertores. Não os julguem, quem não tem medo da morte. Mas isso não é desculpa. Ao abandoná-los, estão colocando em risco a vida de 2 milhões de pessoas no condado de Yuan. Embora Pidgeot estivesse em batalha com 2 Pokémon, e o vídeo estivesse tremido e caótico, essa cena ainda foi capturada. Os outros treinadores pareciam desesperados, incapazes de fugir. Mesmo que quisessem escapar, já era tarde demais. Enquanto observavam os treinadores em fuga, não havia culpa, apenas um toque de pena. Apesar da velocidade, a fuga era impossível. Se tivessem permanecido no local e a linha defensiva tivesse resistido, talvez houvesse uma chance de sobrevivência. Mas agora estava claro, todos estavam enfrentando uma morte certa. Só restava a esperança de que tivessem ganhado tempo suficiente para que os moradores do condado de Yuan pudessem evacuar. Ative o cartão de experiência Elite de 10 minutos. Julian finalmente chegou e o que viu foi a linha de defesa rompida. Quase 20.000 Pokémon revoltados, e com sua força atual, Metagross não conseguiu detê-los. Felizmente, Julian tinha o cartão de experiência Elite de 10 minutos. Originalmente, essa carta era destinada ao uso no Reino Secreto Avançado, mas, dadas as circunstâncias extremas, ficou claro que ele precisava usá-la agora. Metagross, tela de luz. Num instante, uma imponente barreira de tela de luz se estendeu diante do Pokémon que avançava, como uma represa surgindo em uma enchente violenta. Os Pokémon se chocaram contra ele, um após o outro, batendo com força contra o escudo, mas ele se manteve firme. Alakazam, Hipnose. Julian lançou outra Pokébola, invocando Alakazam, seu Pokémon guarda-costas de nível Elite. Com um rápido olhar para Metagross, Alakazam pareceu perplexo com sua força repentina, mas não perdeu tempo. Ele ergueu a colher, irradiando ondas de energia hipnótica pelo campo de batalha. Mesmo que esses Pokémon revoltosos tivessem perdido a cabeça, Alakazam, no auge do nível Elite, detinha um poder avassalador, combinando um nível elevado e uma quantidade excepcional de vida. Centenas de Pokémon revoltosos caíam sob hipnose a cada segundo. Em poucos minutos, apenas alguns Pokémon revoltosos permaneceram de pé, embora mais continuassem a forçar a passagem pelo portão do Reino Secreto. Julian gritou, liberando Cetelix. Cetelix, segure o portão. Dragonite, Metagross, vamos lá. Julian montou em Dragonite, e com Metagross logo atrás, eles avançaram para o Reino Secreto Intermediário. Dengue. Cetelix caiu, e após observar Julian entrar correndo, posicionou seu corpo enorme para bloquear a entrada do Reino Secreto. Como Julian já havia entrado e lidado com os Pokémon no portão, nenhum outro Pokémon surgiu por enquanto. Após hipnotizar o último Pokémon do lado de fora, Alakazam rapidamente o seguiu para se juntar a Julian no Reino Secreto. Capítulo 154. Dentro do Reino Secreto. Assim que Julian apareceu, Metagross rapidamente criou uma tela de luz para bloquear os Pokémon revoltados, enquanto Alakazam usou hipnose para fazê-los dormir. Então Julian mergulhou no portal do Reino Secreto e ordenou a Cetelix que o protegesse com a habilidade Proteção. Tudo isso levou apenas 1 minuto e 30 segundos. Nesse curto período, Julian conseguiu o que mais de 300 treinadores não conseguiram. Impediu que quase 20.000 Pokémon causassem ainda mais destruição. Metagross, temporariamente no nível Elite, e Alakazam, em seu auge, tiveram um desempenho impecável, cada um utilizando suas habilidades ao máximo. Assim que Julian entrou pelo portão, Cetelix posicionou-se do lado de fora como um guardião firme. Foi só então que os outros treinadores pareceram sair do choque. Eles olharam para o Pokémon hipnotizado, incrédulos. Um dos treinadores murmurou, estou sonhando, ou estou morto? Outros ficaram igualmente atônitos, tentando assimilar a cena diante de si. Há poucos instantes eles estavam à beira da morte, quando o misterioso desconhecido resolveu a crise num piscar de olhos. Entretanto, o equipamento de transmissão ao vivo no pescoço de Pidgeot capturou tudo, inundando a tela com comentários dos espectadores. Era um Metagross prateado. Só pode ser um andarilho de elite. Alakazam é incrível, a hipnose funcionou em quase 20.000 Pokémon. Fiquei morrendo de medo assistindo a isso. Você tem sorte. Eu tive que trocar de calças.
Todo mundo viu que era um Metagross prateado, né? E eu juro que vi um Dragonite também. Na entrada do reino secreto, um jovem pseudo-elite se voltou para seu mestre. Professor, quem era aquele? Era o líder de ginásio Jake? O motivo pelo qual ele não achou que fosse John foi porque o homem parecia muito jovem, e mesmo que o homem tivesse dito Jake, ele também não achou que fosse ele. Não o líder de ginásio Jake, acho que deveria ser o neto do Elite Walker. Ele se lembrou do rosto do líder de ginásio, não podia ser Jake. Mas o neto de Elite Walker também tinha um Metagross prateado, uma raridade em toda a Dracoria. Aquele Julian, ele é um Elite? Exclamou o jovem pseudo-elite. Ele já tinha ouvido falar de Julian, ele estava em alta nas redes sociais recentemente, especialmente depois que um vídeo mostrou seu Metagross derrotando Articuno e entrando no seleto grupo dos pseudo-elite. Mas recentemente ultrapassou o nível pseudo-elite e já está no nível elite? Era difícil de acreditar. Provavelmente um aumento temporário de força, esclareceu o diretor Brown, observando a incredulidade de seu aluno. Mesmo assim, o jovem pseudo-elite achava difícil imaginar. Que tipo de recursos poderiam elevar um pseudo-elite à força de um elite? Ele se perguntava. Tal salto não era apenas um aumento de poder, mas um avanço na força vital. Não se preocupe com isso, aconselhou o diretor Brown. Com os recursos dos Walker, não é nenhuma surpresa. Agora, recupere seus Pokémon. Alakazam usou hipnose em todos os Pokémon presentes, incluindo os dos próprios treinadores. Dada a sua força, esses Pokémon ficariam inconscientes por pelo menos meio-dia, tempo suficiente para Julian resolver os problemas do reino. Os treinadores se mobilizaram para resgatar seus Pokémon inconscientes. Embora o perigo imediato tivesse passado, ninguém parecia aliviado. Muitos de seus camaradas haviam sido perdidos na luta. Alguns treinadores até carregavam seus Pokémon em estado comatoso. Um dos treinadores, incapaz de suportar a situação, desabou em lágrimas, chutando o chão e soluçando. A culpa é toda sua. Outros observavam em silenciosa empatia, alguns enxugando discretamente as lágrimas. Dentro da fenda número 36, Julian usou Metagross para afastar os Pokémon hostis perto da entrada. As criaturas frenéticas pareciam determinadas a escapar da fenda. Alakazam, veja a porta com a tela de luz, ordenou ele. Alakazam assentiu com a cabeça e ergueu uma tela de luz transparente na entrada, bloqueando qualquer chance de o Pokémon atravessá-la. Romper uma barreira de luz criada por um Alakazam de nível Elite no auge levaria até mesmo para o Pokémon mais forte entre eles meio mês. Rugido. De repente, um rosnado inquietante veio debaixo de Dragonite, fazendo tremer, e Julian sentiu a mudança imediatamente. Dragonite, o que há de errado? Julian sentiu a aura dentro de Dragonite se tornando caótica à medida que uma onda de agressão se agitava em seu coração. Ele soube imediatamente, era a influência daquela máquina. Embora o poder de Dragonite estivesse se aproximando do nível de um pseudo-elite, ele ainda era afetado pelos poderosos sinais do dispositivo. Não admira que os Pokémon aqui tenham perdido o controle completamente lutando sem sequer sentir dor. Retorne Dragonite. Julian lembrou-se de Dragonite na esperança de que dentro de sua Pokébola, ele estivesse protegido dos efeitos da máquina. Metagross Alakazam, escaneiem a área. Uma determinação fria brilhava nos olhos de Julian. Metagross, no início do nível Elite, e Alakazam, no auge do nível Elite, liberavam ondas de energia psíquica como um radar, sondando rapidamente os arredores. Após alguns instantes, Alakazam se virou para Julian, acenou com a cabeça e apontou em uma direção específica. Vamos lá, Metagross, velocidade máxima. Julian saltou para as costas de Metagross, agarrando-se firmemente ao seu braço cruzado. Metagross foi lançado para frente a uma velocidade intensa de 400 km por hora, tão forte que o vento distorceu o rosto de Julian. Preciso mesmo de um capacete para isso, murmurou ele. Entretanto, a 20 km da entrada do reino secreto, uma máquina do tamanho de um pequeno caminhão zumbia, com 10 figuras em uniformes roxos e azuis ao seu redor. Asiáticos, brancos, negros, todos os tipos de pessoas estavam presentes. Persian, não há mais nenhum Pokémon por aqui. Devemos mover a máquina? Perguntou um dos membros do grupo. Os membros da organização Z usavam codinomes baseados em Pokémon. Movam-se. Quero o condado de Yuan completamente destruído, respondeu Persian com um sorriso sombrio. Este é o primeiro ataque do ano da organização Z, mostraremos ao povo de Dracoria o nosso poder. Dizem que Dracoria é um lugar proibido para nós. Estão brincando, é tudo conversa fiada. Imagine-os chorando no condado de Yuan. Suas mortes alimentarão o despertar de Zygarde, acrescentou outro. Persian, alguém disse hesitante, um treinador de elite de Dracoria provavelmente está a caminho. Estou preocupado. Com o que você está se preocupando? Lord Seviper cuidará disso, treinador. O sorriso de Persian se alargou. Já que eles ousaram fazer isso, naturalmente fizeram os preparativos necessários. A equipe começou a se preparar para realocar a máquina. Sua interferência alcançou 20 km, fazendo com que qualquer Pokémon dentro do alcance entrasse em estado de agitação. Se o alcance dessa máquina fosse maior, teria havido mais revoltas Pokémon, e o condado de Yuan já teria sido destruído muito antes mesmo de Julian chegar. Capítulo 155. Obrigado. Em circunstâncias normais, um reino secreto intermediário poderia conter de 3 a 4 milhões de Pokémon. Em termos de tamanho, esses reinos frequentemente cobriam uma área equivalente a 2 ou 3 cidades. Os Pokémon não estavam distribuídos uniformemente, mas sim agrupados de acordo com seus habitats, densidades populacionais e fontes de alimento. Metagross disparou em direção à origem da perturbação com Julian em suas costas. No ritmo de Metagross, eles percorreram a distância de 20 km em apenas alguns minutos. Ao chegarem, Julian avistou membros da organização Z manobrando uma máquina do tamanho de um caminhão. O aparecimento
movimento repentino de Julian assustou os membros do Grupo Z, que não esperavam ser interceptados tão cedo após o início do plano. O líder, cujo codinome era Persian, o reconheceu instantaneamente. Julian murmurou com os olhos fixos no Metagross prateado. Julian deu um sorriso irônico. Parece que minha reputação me precede, até mesmo ratos rastejantes como vocês sabem quem eu sou. Sem dizer mais nada, ele deu uma ordem a Metagross. Feixe de aço destrua aquela máquina. Nem pense nisso. Mas Persian foi rápido e lançou uma Pokébola. Feraligatr e Hidrobomba, parem com isso. O Hidrobomba de Feraligatr interceptou o feixe de aço de Metagross bem a tempo. Julian observou atentamente o Pokémon do oponente, anotando seu nível e força. Nível 75. Feraligatr de Elite, ponderou Julian. Isso sugeria que Persian poderia ser um treinador de elite, embora sua presença não transmitisse exatamente a impressão de ser um. Ele calculou rapidamente o tempo restante no cartão de experiência elite. Só durava 10 minutos, restando apenas 2 minutos. Por se tratar apenas de um cartão de experiência elite de nível inicial, a força atual de Metagross estava apenas no nível inicial de elite, sendo impossível lutar contra um oponente de nível superior em batalha. Alakazam, Bola das Sombras. Alakazam apareceu de repente ao lado dele, lançando uma bola das sombras que atingiu Feraligatr em cheio, deixando-o em estado crítico. Com Alakazam no auge do nível Elite, a diferença de poder era gritante. A força de um Pokémon de nível Elite aumentava exponencialmente a cada nível, e o nível máximo de Alakazam podia facilmente derrotar vários Pokémon no estágio Elite inicial. Metagross cabeçada zen. Julian falou. Com Feraligatr já enfraquecido, o ataque de Metagross o deixou completamente incapacitado, garantindo experiência valiosa. Alakazam era limitado por qualificações, e a experiência era inútil para ele. Somente rompendo as amarras da qualificação ele poderia melhorar seu nível. Julian voltou seu olhar para Persian, na esperança de que ele enviasse outro Pokémon de nível Elite para dar experiência a Metagross. Vamos lá, você tem mais algum Pokémon de nível Elite? Provocou ele. Persian olhou em choque. Ele não contava que Julian tivesse não apenas um Metagross de nível Elite, mas também um Alakazam no auge do nível Elite. Feraligatr nem sequer era seu próprio Pokémon, foi emprestado pela organização para garantir o sucesso desta missão. Alakazam vidente não os deixe escapar. Com o poderoso controle psíquico de Alakazam, todo o grupo ficou imobilizado. Metagross, desative aquela máquina, ordenou Julian, enquanto Metagross martelava o dispositivo. Julian não pôde deixar de suspeitar que devia haver alguém de dentro ajudando essas pessoas a levar uma máquina tão grande para o domínio secreto intermediário número 36. A menos que eles também tivessem um espaço de sistema como o dele, o que era absolutamente impossível. De acordo com a primeira lei dos transmigradores, apenas um transmigrador e um sistema devem existir em um único espaço-tempo. Um dispositivo desse tamanho não caberia em uma mochila espacial padrão, nem poderia ter chegado por meios convencionais. Isso praticamente confirmou que alguém da equipe de gestão do reino estava ajudando-os. Sob o ataque implacável de Metagross, a máquina foi rapidamente destruída. Julian aproximou-se de Persian, pegou sua Pokébola e devolveu o Feraligatr inconsciente para ela. Ele prendeu a bola ao cinto, garantindo que a organização não a recuperaria. Os olhos de Persian ardiam de fúria. O Feraligatr nem sequer era dele, fora criado em laboratório, designado especificamente para esta missão. Mesmo na organização Z, Pokémon de nível Elite eram raros, e o preço de perder um era alto. Se ele perdesse esse Feraligatr e voltasse vivo, a organização provavelmente lidaria com ele por conta própria. Julian não tinha intenção de ficar com Feraligatr. Ele não tinha muita utilidade para um Pokémon criado por uma organização terrorista. Ele o entregaria à associação de treinadores em troca de certos benefícios. Metagross retornou ao lado de Julian, com seu nível de energia diminuindo conforme o cartão de experiência Elite de 10 minutos expirava, reduzindo-o ao seu estado pseudo-elite habitual. Muito bem, vamos voltar. Julian disse calmamente, liberando Dragonite. Com a máquina destruída, Dragonite não estava mais sob seus efeitos disruptivos, tornando a viagem mais confortável do que para Metagross, que lhe lançou um olhar levemente ofendido enquanto montava em Dragonite. Metagross olhou para Julian, canalha. Metagross, você poderia trazer esta máquina? Acrescentou Julian, apontando para o aparelho destruído. Ele imaginou que pudesse ter valor para a pesquisa dos cientistas da Associação de Treinadores. Sob o controle de Alakazam, os 10 membros da equipe Z pairavam impotentes, enquanto Metagross erguia a máquina quebrada, seguindo Julian em direção à saída do reino secreto. Na entrada, o diretor Brown e os outros estavam em um debate apreensivo sobre se deveriam entrar para dar apoio, quando viram Cetelix, que guardava a entrada, em estado de alerta. Momentos depois, Julian apareceu, voando em um Dragonite, com os membros subjugados da organização Z seguindo atrás, mantido sob controle pelo poder psíquico de Alakazam. É mesmo Julian? Ele pôs fim ao tumulto. Não me impeçam, vou dar à luz um macaco para Julian. Esqueçam isso, chamem-no de Rei Julian. Rei Julian. Rei Julian. Quando Julian saiu do reino secreto e parou, todos finalmente puderam ver seu rosto com clareza. Não John nem Jake, mas Julian Walker, o Rei Julian do Colégio Imperial. Julian desmontou e esperou calmamente que a Associação de Treinadores assumisse a custódia dos membros da classe Z. Entregar os agentes capturados era uma tarefa que ele tinha prazer em deixar para outros, poupando-se do trabalho tedioso dos interrogatórios. Ao olhar em volta para os mais de 100 treinadores que o observavam com admiração, Julian simplesmente disse, obrigado. Julian não esperava se sentir assim, mas ao ver as consequências, treinadores que lutaram contra os Pokémon enfurecidos, sacrificando seus próprios parceiros, e às vezes,
até arriscando suas vidas para ganhar tempo para que reforços chegassem. Ele sentiu uma profunda reverência. Esses treinadores lutaram bravamente, cientes do perigo, mas mantendo-se firmes em suas posições. Por isso, conquistaram o respeito dele. Quanto aos mais de 100 treinadores que escaparam no último minuto, seus méritos ainda superaram os deméritos. Sem os esforços deles, a linha defensiva teria entrado em colapso muito mais cedo, e ele poderia não ter chegado a tempo de evitar o pior. Embora tenham optado por fugir no final, sob a ameaça de morte, quantos seriam capazes de se manter firmes? Ao ouvirem as palavras de Julian, o diretor Brown e os demais instrutores pareceram momentaneamente atonitos. Abaixaram a cabeça, sem saber o que lhes passava pela cabeça. Algumas pessoas ainda estavam sufocadas, lamentando a perda de seus parceiros Pokémon. A dor dessas perdas as acompanharia para sempre, um peso que vinha com o caminho que haviam escolhido. Capítulo 156. Sistema. Julian não precisou esperar muito na entrada do Reino Secreto. Após cerca de 10 minutos, um Pidgeot apareceu no céu e rapidamente mergulhou, pousando firmemente no chão. Pidgeot é um dos Pokémon mais populares para treinadores alugarem ou criarem, pois é ideal para viagens, fugas e perseguições. É acessível e há muitos Pidgey disponíveis como ponto de partida. Muitos treinadores que não se especializam em Pokémon do tipo voador ou normal geralmente optam por alugar Pokémon por longos períodos. Os Pokémon alugados não contam para o número de vagas na equipe oficial do treinador e não se destinam a batalhas. Professor Frank. Julian ficou surpreso ao ver que o visitante era seu diretor de escola, Frank. Frank parecia desgrenhado, com as roupas rasgadas pela batalha. Como um treinador de elite, ele claramente havia enfrentado um oponente igualmente habilidoso. Faz sentido que Frank, como um treinador de elite, estivesse entre os primeiros a chegar ao condado de Yuan. Provavelmente ele estava lutando contra o treinador de elite da Organização Z. Frank olhou de relance para os Pokémon adormecidos e para os membros da equipe Z contidos, todos subjugados por Alakazam. Ele não tinha percebido que Julian era quem havia interrompido tudo. Sentindo-se orgulhoso, ele disse: Julian, você se saiu bem. A Associação de Treinadores reconhecerá seus esforços e o recompensará de acordo. Graças a você, o condado de Yuan e seus 2 milhões de habitantes estão seguros. Julian ficou surpreso, pois não estava acostumado a ouvir sua professora, geralmente rigorosa, soar tão expressiva. Professor Frank, vou deixá-los em suas mãos. Julian pretendia entregar os criminosos e partir, pois Lucario e Slowking ainda o aguardavam no condado de Yuan. Apesar de sua força, o caos no condado tornou a situação imprevisível. Solrock contém essas pessoas. Frank deu a ordem, libertando seu próprio Pokémon. Julian olhou para aquilo com seus olhos inquisitivos. Nível 76, um Pokémon de nível médio da Elite, embora não estivesse claro se essa era a carta na manga de seu professor. Solrock, um Pokémon raro do tipo Pedra Psíquico, encontrado apenas em alguns reinos secretos específicos de alto nível. Solrock usou suas habilidades psíquicas para controlar os cativos. Alakazam então liberou seu controle psíquico e retornou a Pokébola de Julian em um clarão de luz vermelha. Frank, ciente de que Alakazam era o guarda-costas de Julian, não questionou isso. Professora, já vou voltar. Julian disse, lembrando-se de Metagross e Cetelix. Sim, volte para a escola. Se alguém lhe fizer perguntas, apenas diga a verdade, respondeu Frank. Entendi. Julian assentiu com a cabeça, montou em seu Dragonite e partiu em direção ao condado de Yuan. Jin. Missão temporária liberada. Resgate do condado de Yuan. Recompensas da missão. Dependem dos resultados finais. Jin. Missão temporária concluída. Recompensas. 3 doces raros, utilizáveis abaixo do nível 60, um cartão de experiência Elite, nível 80, 2 fragmentos de Mewtwo mais 1000 pontos. Em pleno voo, Julian quase escorregou do Dragonite, assustado com o anúncio do sistema. Você acabou de perder a conexão? Julian ficou sem palavras. Ele se perguntava por que o sistema não lhe havia atribuído uma missão durante um evento tão crítico, como costumava fazer. Somente depois que ele concluiu o apoio necessário, o sistema liberou a missão e entregou as recompensas imediatamente. Sistema, sim. Julian sempre presumiu que o sistema era apenas um programa, nada mais certamente não inteligente. Agora, porém, parecia que o sistema conseguia realmente responder por conta própria. Sistema, você é homem ou mulher? Sistema, por que eu vim a este mundo? Sistema, por que você não falou antes? Sistema. Ele disparou uma série de perguntas, mas o sistema permaneceu em silêncio. Se não fosse pela resposta anterior, Julian teria pensado que tinha imaginado tudo. Tudo bem, é um sistema arrogante, isso sim, murmurou ele, deixando o assunto para lá. Julian ficou radiante com as recompensas da missão. O doce raro era legal, mas o cartão de experiência Elite era o verdadeiro prêmio, e este estava no pico Elite. Anteriormente, quando ele usou um cartão de experiência inicial Elite em Metagross, este conseguiu conter quase 20.000 Pokémon com tela de luz. E Alakazam, sendo um Elite de nível máximo, hipnotizou diretamente toda a horda de 20.000 indivíduos em pouco mais de 1 minuto. Isso demonstrou a verdadeira força da classe Elite. Se Metagross usasse essa carta de experiência de Elite, rivalizaria com a força de Alakazam. Julian ainda estava um pouco apreensivo por ter usado o cartão de experiência Elite antes. Mas agora que havia sido recompensado com um cartão de experiência Elite de pico, ele estava bastante feliz. Quanto aos fragmentos e pontos do Mewtwo, ele pensaria nisso mais tarde. Enquanto sobrevoava o condado de Yuan, Julian usou seus poderes de aura para localizar Lucario. Ainda havia muitos Pokémon do tipo voador na área.
Mesmo tendo destruído a máquina, os efeitos residuais ainda não haviam desaparecido. No entanto, a causa principal havia sido resolvida, e os Pokémon do tipo voador ali presentes não tinham mais suporte, e ele acreditava que sem mais interferências, eles seriam controlados em breve. Quando finalmente encontrou Lucario, ele notou que Luiz, Hugo, Ian e vários outros alunos de classes especiais estavam reunidos por perto, incluindo Dalton, da classe de luta. Chefe Walker. Dalton foi o primeiro a avistar Julian e acenou animadamente. Você também está aqui? Julian saltou de Dragonite e foi ver como estavam Lucario e Slowking. Ambos estavam um pouco arranhados, mas nada grave. No entanto, o que realmente chamou sua atenção foi Lucario segurando a mão de uma garotinha. Irmão Walker, você é incrível, realmente incrível. Luiz aproximou-se, passando por Dalton para olhar para Julian com admiração. O irmão Walker, o Metagross caindo do céu e usando a tela de luz para bloquear quase 20.000 Pokémon revoltados, foi incrível. Com certeza está entre os 10 melhores momentos Pokémon deste ano, ele exclamou entusiasmado. Claramente Luiz tinha assistido à transmissão ao vivo de Pidgeot. Os outros alunos da classe especial também ficaram impressionados, depois de terem visto o vídeo. Chefe Walker, vamos tirar uma selfie. Dalton ficou ao lado de Julian, tirando uma foto antes mesmo que ele pudesse responder. Julian, o Metagross conseguiu chegar à Elite? Ian perguntou, curioso. As pessoas ao redor também olhavam para Julian com curiosidade. Elas não eram novatas. O Metagross Pseudo-Elite não teria conseguido se proteger contra uma horda tão grande. Mas Metagross só recentemente havia alcançado o nível Pseudo-Elite. Quanto a Lacazon, eles não perguntaram. Vindos de famílias nobres, eles também tinham Pokémon protetores por perto. Não, apenas foram utilizados alguns métodos especiais, explicou Julian. Capítulo 157, Will e Ian. Ao ouvir Julian dizer que usou meios especiais para elevar temporariamente o nível de Metagross de um pseudo-elite para um nível elite, o grupo ficou estupefato. Todos ali eram de famílias aristocráticas e conheciam algumas maneiras de aumentar temporariamente a força de um Pokémon. Mas aumentar o poder de um Pokémon em um nível inteiro era algo inédito. A maioria dos métodos só conseguia aumentar a força em 2 ou 3 níveis e, frequentemente, vinha com efeitos colaterais graves. Alguns métodos deixavam os Pokémon fracos por dias, enquanto outros podiam reduzir a expectativa de vida de um Pokémon ou até mesmo prejudicar seu potencial. Irmão Walker, Metagross está mesmo bem? Luiz perguntou ansiosamente. Julian era a coxa que eu estava segurando, e nada deveria dar errado com essa coxa. Não se preocupe, ele está bem. Julian deu um tapinha no ombro de Luiz. Dalton deu um sorriso irônico para Luiz. Como você pôde duvidar do irmão Walker? Ele jamais arriscaria o Metagross. Se você não entende isso, nem tente competir como o irmão número 1 do irmão Walker. Luiz lançou um olhar fulminante para Dalton. Esse cara queria mesmo tomar o lugar dele como o aliado mais próximo de Julian. Muito bem, vamos nos concentrar em reunir os Pokémon restantes no condado de Yuan, disse Julian, trazendo-os de volta à tarefa em questão. A principal ameaça do motim havia passado, e a questão pendente era reunir os Pokémon do tipo voador que estavam dispersos. Mas Julian não conseguia se livrar daquela sensação incômoda de que algo estava errado. Tudo se resolveu rápido demais, afinal, estavam lidando com a Organização Z. Será que não tinham um plano B? Bum! De repente, uma forte explosão rasgou o ar, arrancando de seus pensamentos. Uma densa fumaça subia a poucos metros de distância, e a inquietação de Julian aumentava. Trepante. Seu telefone começou a vibrar. Professor Frank. Ao ver que era a diretora ligando e após a explosão que acabará de acontecer, Julian apertou o botão de atender apressadamente. Julian, a situação é grave. Acabei de usar o Gengar para interrogar um membro da Organização Z. Eles esconderam um grande número de Voltorbo e Electrode por todo o condado de Yuan. Se o plano falhar, eles estão programados para se autodestruírem. Bum, bum. Explosões soavam continuamente ao fundo. É tarde demais. A voz de Frank tinha um tom de arrependimento. Julian não perdeu tempo em responder. Desligou o telefone e se virou para os outros recrutas da turma especial. Resgatem o máximo que puderem, mas tomem cuidado com a própria segurança. Enquanto observava a fumaça negra que se espalhava, as chamas e os gritos das pessoas presas no caos, sua expressão permaneceu calma, mas suas mãos estavam cerradas com força. Organização Z, ele murmurou baixinho. Do alto, ele podia ver que mais de uma dúzia de explosões haviam abalado o condado de Yuan, cada uma delas atingindo áreas críticas, bairros residenciais, centros comerciais e até prédios governamentais. Felizmente, a maioria das pessoas nas áreas residenciais já havia sido evacuada. Evacuados. Luiz, que estava prestes a entrar em ação, foi agarrado por Julian. Luiz, para onde os moradores foram transferidos? Julian perguntou de repente com um tom urgente. Eles foram levados para o celeiro no sul do condado de Yuan. Percebendo o que isso poderia significar, ele perguntou em pânico. Irmão Walker, você não acha que eles esconderam Voltorbo e Electrode lá também, acha? Há centenas de milhares de pessoas lá. Um dos celeiros de nível nacional no condado de Yuan foi esvaziado para a evacuação. Suas paredes grossas e reforçadas o tornaram um abrigo ideal. Foi para lá que as autoridades do condado inicialmente encaminharam a maioria dos moradores, enquanto outros foram transferidos para o condado vizinho, Dragonite. Sem responder à pergunta de Luiz, Julian saltou para as costas de Dragonite. Percebendo a gravidade da situação, Dragonite avançou imediatamente, acelerando num instante enquanto se dirigia em direção ao celeiro do sul. Ao ver Julian voando à frente em seu Dragonite, Dalton não pôde deixar de se maravilhar. O corpo do chefe Walker deve ser incrivelmente forte para aguentar essa velocidade, murmurou ele, com inveja. Para a maioria das pessoas, a enorme pressão do vento e a aceleração repentina e intensa seriam insuportáveis.
Seres humanos comuns seriam esmagados pela força ou correriam o risco de quebrar o pescoço apenas pela inércia. Luiz cruzou os braços e bufou, orgulhoso. Claro, o corpo do meu irmão Walker é forte. Como mais você acha que ele conseguiria derrotar sua turma de luta tão facilmente daquela vez? Sua tentativa de provocar Dalton fracassou, pois ele simplesmente assentiu com a cabeça, sorrindo. Aposto que Chefe Walker conseguiria enfrentar o próprio Elite Bruce, que compete com uma champ. Bruce Elite, o atual Elite do tipo lutador, era conhecido por seu físico monstruoso e domínio de várias artes marciais. Embora ele de fato pudesse igualar o poder de uma champ, isso só era eficaz contra Pokémon abaixo do nível Pseudo-Elite. Ao se aproximar do celeiro ao sul, Julian sentiu uma onda de alívio o invadir, nenhuma explosão havia ocorrido ali. Mas esse alívio veio acompanhado de confusão. As explosões já haviam começado em outros lugares, então por que o celeiro estava intacto? Será que a Organização Z poderia ter ignorado um ponto de evacuação tão importante? Parecia improvável. As perguntas de Julian logo encontraram respostas. Em frente às portas abertas do celeiro, um grupo de estudantes com uniformes da Terceira Academia Militar fazia guarda, mantendo 3 indivíduos algemados no chão. Eu sabia que havia algo de estranho em vocês 3. Ainda bem que o jovem mestre percebeu. Você sequer sabe quem eu sou? Você viu aquele Metagross, não é? Aquele que sozinho acabou com a revolta Pokémon? Esse é o Pokémon do meu irmão Julian. Julian é meu irmão, sabia? Will se gabou enquanto chutava um deles. Muito bem, chega de me gabar, disse Ann, que também era aluno da Terceira Academia Militar, olhando para Will sem palavras. Desde a impressionante vitória de Metagross contra Articuno, Will passou a dizer a todos que Julian era seu irmão. A essa altura, todos na Terceira Academia Militar já tinham ouvido isso inúmeras vezes. Ann, eu sei que você só está com inveja porque eu tenho um irmão como Julian. Will sorriu, sem se deixar abalar. No fórum da Universidade Imperial, tem um cara chamado Luiz que disse que Julian era seu irmão, ponto. E recentemente tem outro cara, o Dalton, que começou a chamá-lo de chefe, ponto. Ann suspirou, balançando a cabeça. Ele não conseguia entender como estudantes da prestigiosa Universidade Imperial podiam rivalizar com Will em sua falta de vergonha. Eles podem ser irmãos mais novos do Julian, mas eu sou o irmão dele, continuou Will, orgulhosamente. Então, por extensão, todos eles são meus juniores também. Nesse instante, um dos alunos avistou algo no céu. Um Dragonite está vindo. Assim que o Dragonite pousou nas proximidades, Julian desmontou e se aproximou de Will e Ann, visivelmente surpreso ao vê-los ali. Will praticamente deu um salto, com um sorriso de orelha a orelha. Irmão Julian, gritou ele, puxando Julian para um abraço apertado. Julian obviamente não estava acostumado com tanta intimidade e se libertou imediatamente. Julian, o que te traz aqui? Perguntou Will, que conhecia o caráter de Julian e não se importou. Vim aqui para prender algumas pessoas, mas parece que vocês já deram conta do recado. Julian apontou para os 3 prisioneiros. Hahaha, claro. Com você liderando o ataque não posso ficar para trás. No momento em que vi esses 3 se esgueirando pela multidão, soube que estavam aprontando alguma coisa. Gabou-se Will. É claro, mas parece um gato cego que tropeça num rato morto. Ann zombou. Admita, Ann, você só está com inveja de mim. Capítulo 158. Ruínas. Quando a crise eclodiu no condado de Yuan, o governo do condado rapidamente contatou a Associação de Treinadores em busca de assistência. Em resposta, a Associação de Formadores alertou todas as 20 universidades da capital imperial, convocando alunos do 3º e 4º ano para apoio imediato. No entanto, a gravidade da situação também atraiu muitos alunos do 1º e 2º ano ansiosos para participar, que, embora menos experientes, compareceram por curiosidade e desejo de ajudar. Dentre as escolas que responderam, a Terceira Academia Militar, devido à sua rigorosa disciplina militar, foi uma das mais rápidas a se mobilizar, logo atrás da Universidade da Capital Imperial e à frente da Universidade Shu. Graças à rápida resposta dos alunos, os treinadores recuperaram o controle dos Pokémon que haviam escapado do reino secreto no condado de Yuan. Por pura sorte, ou talvez destino, Will descobriu 3 Voltorbs que haviam sido plantados por membros da Organização Z, cada um preparado para se autodestruir dentro do celeiro. O celeiro, uma estrutura segura escolhida como abrigo de emergência, abrigou centenas de milhares de cidadãos evacuados. Se os Voltorbs tivessem se autodestruído, a devastação teria sido inimaginável, sem nenhuma chance de sobrevivência para aqueles que estivessem dentro. A ação rápida de Will salvou inúmeras vidas, e por isso ele será recompensado. Esse ataque pareceu ser a última tentativa da Organização Z de reverter o incidente a seu favor. Ao detonar Voltorbs e outros explosivos, eles esperavam obliterar o abrigo e causar baixas em massa, prejudicando a reputação de Dracoria e elevando a sua própria como uma organização capaz de incutir medo até mesmo no coração de uma nação altamente segura. Felizmente, o pior foi evitado, embora as consequências ainda trouxessem perdas significativas. Os relatos do dia seguinte revelaram o saldo. 5.000 civis perderam a vida e mais de 40.000 ficaram feridos. Tragicamente, mais de 300 treinadores morreram e outros 2.000 ficaram feridos. O impacto econômico foi impressionante, já que a infraestrutura do condado de Yuan ficou em ruínas. A tragédia provocou indignação pública em toda a Dracoria. Os cidadãos condenaram a Organização Z e online, expressões de tristeza e fúria inundaram as plataformas sociais. O governo dracoriano agiu rapidamente, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores dando uma resposta firme. Naquela mesma tarde, Dracoria enviou 6 treinadores de elite, liderados por John, da Elite de Aço.
para localizar e eliminar um dos redutos da organização Z no exterior. A missão foi um sucesso. A fortaleza foi destruída e um membro de alto escalão da organização foi capturado. Essa violenta retaliação de Dracoria causou grande impacto na comunidade internacional, levando outros grupos terroristas a reconsiderarem quaisquer ações dentro das fronteiras dracorianas. A mensagem era clara: Dracoria não toleraria ameaças ao seu povo. Entretanto, na Universidade Imperial, Julian foi abordado por Slowking, que trouxe consigo vários funcionários do governo. Estudante Walker começou um dos oficiais: sou da Associação de Treinadores da Capital Imperial. Estamos aqui para coletar informações sobre o que aconteceu no Reino Secreto. Julian sabia que grande parte dos eventos externos já havia sido transmitida ao vivo e presenciada por inúmeros treinadores, portanto não havia necessidade de rever cada detalhe. Acenando com a cabeça, ele prosseguiu relatando o que havia acontecido dentro do Reino Secreto, explicando suas ações de maneira clara e concisa. E isto, disse Julian, mostrando a Pokébola do Feraligatr. Eu ia entregar isso ao professor Frank, mas quase me esqueci. Os funcionários ficaram um pouco surpresos, cientes do imenso valor de um Pokémon de nível Elite. Eles sabiam, através de informações em Persian, que Julian havia pegado a Pokébola do Feraligatr de nível Elite e não a havia devolvido. Um dos principais motivos da presença dos oficiais era, de fato, recolher a Pokébola do Feraligatr, mas eles decidiram não forçar Julian a ficar com ela, caso ele quisesse. Considerando a significativa contribuição de Julian para a resolução do incidente, o Feraligatr poderia ter servido como recompensa em vez de outra compensação. No entanto, Julian simplesmente se esqueceu de entregá-lo, não por relutância em se separar de um Pokémon de elite. Obrigado, disse um funcionário, pegando a Pokébola do Feraligatr. Eles sabiam que nas mãos certas, esse Pokémon de nível elite seria um recurso valioso para a associação de treinadores. Embora tecnicamente tenha sido apreendido de uma organização terrorista, essa prática de reutilizar Pokémon capturados era um protocolo padrão em todo o mundo. Libertar um Pokémon de elite de volta à natureza, especialmente um que já teve ligações com um grupo perigoso, seria uma grande burrice. Garantiremos que as recompensas apropriadas sejam emitidas em breve. Em nome da Dracoria e da Associação de Treinadores, Julian, agradecemos seu apoio. Vários funcionários fizeram uma leve saudação a Julian. Julian acenou com a mão, desconfortável com a formalidade. Não precisa agradecer, eu apenas fiz o que era necessário. Embora modesto, Julian também estava um pouco curioso sobre a recompensa que poderia receber. Aliás, posso sugerir algo para a recompensa? Claro, desde que seja razoável. Vou submeter para aprovação, respondeu o funcionário. Prefiro não receber nenhuma recompensa de Pokémon. Em vez disso, se possível, gostaria de permissão para entrar nas ruínas. No nível dele, Julian não precisava de Pokémon de raridade esse ano, e sabia que a Associação de Treinadores não lhe concederia nenhum Pokémon de alto nível, de raridade azul. O ingresso para as ruínas, no entanto, seria muito mais valioso para ele. Ruínas e reinos secretos compartilham algumas semelhanças, mas são distintos em aspectos fundamentais. Embora os reinos secretos sejam classificados pelos níveis de força de seus Pokémon, as ruínas não. Os reinos secretos têm uma distribuição de Pokémon em forma de pirâmide, sendo os mais fortes raros. Em ruínas, no entanto, a maioria dos Pokémon começa no nível avançado, com alguns pseudo-elites e elites ocasionais, e até mesmo pseudo-campeões, se você tiver azar. Felizmente, havia muito poucos Pokémon presentes nas ruínas. O aspecto mais significativo das ruínas é a possibilidade de encontrar vestígios de Pokémon lendários. Algumas lendas de primeiro nível, como Rayquaza, foram inicialmente encontradas em ruínas, como as lendárias Ruínas do Dragão, antes de emergirem para o mundo exterior. Inúmeras ruínas receberam nomes em homenagem aos Pokémon lendários a elas associados. As ruínas também continham uma riqueza de conhecimento antigo, incluindo tecnologias avançadas como a fabricação de Pokébolas, a criação de cubos de energia e a transmissão de Pokébolas. Foi precisamente por causa dessas tecnologias que os Pokémon foram rapidamente integrados à vida humana. Em alguns aspectos, as ruínas eram ainda mais valiosas do que os reinos secretos, embora fossem em número muito menor. Julian tinha autorização para entrar em áreas secretas avançadas e mesmo que não a tivesse, poderia facilmente ter pedido a John para que isso acontecesse. Mas obter acesso às ruínas era outra história. A entrada era rigorosamente controlada pela Associação de Treinadores Dracorianos e exigia uma contribuição excepcional para ser concedida. Entendido. Transmitirei seu pedido. O funcionário disse, impressionado com a visão de futuro de Julian. Ainda jovem aristocrata, Julian já havia demonstrado força, coragem e sabedoria além de sua idade. Contanto que não caísse jovem, suas conquistas futuras seriam ilimitadas. Capítulo 159. Equipe escolar e primo. Julian, aqui está o formulário de inscrição para o time da escola. Por favor, preencha-o, disse Frank, o diretor, enquanto colocava um formulário na frente de Julian. Professora, por que eu não tenho um? Luiz protestou, percebendo que apenas Julian havia recebido o formulário. Você ainda nem chegou ao nível pseudo-elite, Luiz, respondeu Frank com um suspiro. Você não tem qualificação para entrar no time da escola, nem mesmo para ser reserva neste momento. Confiança é uma coisa, pensou Frank, mas o excesso de confiança de Luiz nem sempre era útil. A equipe escolar tinha 8 vagas principais e 2 vagas de reserva, ocupadas principalmente por alunos veteranos com Pokémon fortes e de alto nível, próximos ao nível pseudo-elite.
Atualmente a equipe da Universidade Imperial conta com 8 membros, mas 2 vagas de suplentes permanecem em aberto. Essas vagas serão destinadas a calouros ou alunos do segundo ano promissores. A atuação recente de Julian, especialmente com seu Metagross e sua condução do caos no Reino Secreto de nível intermediário, chamou atenção o suficiente para lhe garantir uma dessas vagas. O principal objetivo da equipe escolar era competir na Liga das 100 Escolas de Dracoria daqui a 3 meses. A universidade que vencesse o campeonato ganharia os direitos de gestão do Reino Secreto Avançado número 97 por um ano, um privilégio que a Universidade Imperial detinha atualmente. Em breve alcançarei o nível pseudo-elite. Luiz murmurou contrariado. Nesse instante, o sistema de Julian emitiu um sinal. Jim. Missão principal lançada. Entre para o time da escola e dispute a Liga das 100 Escolas. Recompensa, baseada na conclusão da tarefa. Desta vez, o sistema não ficou para trás. No momento em que Julian recebeu o formulário de inscrição, a tarefa principal foi ativada. As tarefas principais eram especiais, apareciam com pouca frequência, mas ofereciam alguns dos desafios mais longos. No entanto, também eram elas que garantiam as recompensas mais valiosas após a conclusão. Da última vez, completar uma tarefa principal lhe concedeu o poderoso físico de Mega da cidade de Palette, resolvendo muitos de seus problemas de treinamento. Julian preencheu o formulário prontamente e o devolveu a Frank. Ótimo. Amanhã, às 8, apresente-se no campo de batalha número 1 e instruiu Frank. Julian assentiu com a cabeça. Ao que tudo indicava, seus planos de explorar a 25ª fenda avançada teriam que esperar um pouco mais. No dia seguinte, ao chegar ao campo de batalha número 1 pouco antes das 8 horas, Julian percebeu que Luiz estava acompanhando. Luiz parecia ansioso para observar a força da equipe escolar, possivelmente planejando desafiar um membro mais fraco e tomar o seu lugar. Havia 2 maneiras de entrar para a equipe da escola, ou receber uma recomendação direta, como aconteceu com Julian, ou desafiar um membro da equipe e conquistar uma vaga por meio da vitória substituindo. Embora ainda fosse cedo, toda a equipe já estava reunida. Julian olhou para o outro candidato do segundo ano, que também o observava com igual curiosidade. Os 8 membros principais da equipe avaliaram os recém-chegados com interesse, e Julian reconheceu 2 rostos familiares entre eles. Um deles era Alex, o presidente da sociedade civil, que fingia ser uma espécie de herói diante dele, enquanto o outro o encarava de uma maneira nada amigável. O outro rosto familiar era o de uma jovem impressionante, alta e graciosa, com pernas longas e retas que eram difíceis de ignorar. Ei, irmão Walker, dá uma olhada nela. Ela tem aquelas pernas longas e retas, brancas como a neve, sussurrou Luiz com um sorriso. Irmã Teia. Julian esperou Luiz terminar de falar antes de gritar. Luiz olhou para Julian incrédulo. Irmão Walker, essa é a sua irmã? Primo, corrigiu Julian com um aceno de cabeça. Teia aproximou-se com um brilho travesso nos olhos, estendendo a mão como se fosse beliscar a bochecha de Julian. Julian desviou-se, esquivando-se do seu toque. Irmã, eu não sou mais criança. Julian suspirou, sentindo-se um pouco envergonhado sob tantos olhares atentos. O pequeno Julian já não é tão fofa como costumava ser. Teia provocou, olhando para ele com decepção. Você está aqui na Universidade Imperial há 2 meses e nem sequer veio ver sua irmã mais velha uma vez. Se você não tivesse entrado para o time da escola, teria simplesmente esquecido que tinha uma irmã nesta universidade? Julian coçou o nariz, sentindo-se um pouco envergonhado. Não era que ele não quisesse ver Teia, mas entre os treinos, as aulas e tudo o que tinha acontecido recentemente, ele simplesmente tinha se esquecido de que sua prima também estava ali, e já no 3º ano. O avô materno de Julian, Hector, era muito conhecido como treinador e criador de cavalos de alto nível. Julian tinha 3 tios por parte de mãe e sua mãe, Tina, era a única filha caçula de Hector, enquanto Teia era filha do tio mais velho de Julian, que tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Quando Alex viu que Teia era irmã de Julian, sua expressão mudou involuntariamente. Ele se aproximou e perguntou com um sorriso gentil. Teia, eu não sabia que Julian era seu primo. Por que você precisaria saber? Perguntou Teia, franzindo a testa. Eu só quis dizer, não esperava que o famoso Julian da Universidade Imperial fosse seu irmão. É um pouco surpreendente, só isso respondeu Alex. É verdade, meu primo é um gênio. Ao ouvir a outra pessoa elogiar Julian, a expressão de Teia melhorou bastante. Embora os gênios muitas vezes tenham personalidades incomuns, acrescentou Alex, assentindo de um jeito que fazia parecer menos um elogio. Percebendo a indireta, Teia estreitou os olhos. O que isso quer dizer? Julian olhou para Alex e disse indiferentemente. Irmã, não se preocupe com esse cara. Eu não gosto dele e você deveria ignorá-lo no futuro. Ah, é? Bom, se o pequeno Julian diz isso, para mim está ótimo. Teia não gostava muito de Alex, que parecia aparecer na vida dela com muita frequência, e certamente não era ingênua. Pelo jeito que Alex e Julian conversaram agora há pouco, ficou claro que eles já tinham tido alguns problemas no passado. Entre Alex, a quem ela considerava uma mosca irritante, e seu primo, não havia dúvida, ela sempre apoiaria Julian. A expressão de Alex mudou ao ouvir as palavras de Julian e Teia. Ele não esperava que Julian fosse tão direto. Julian admitiu abertamente que não gostava dele, e Teia o apoiou sem hesitar. Parecia irritantemente fácil para eles o descartarem daquela forma. Luiz, que observava tudo em silêncio, não conseguiu conter uma risadinha ao ver a expressão de frustração de Alex.
Irmã, talvez você possa me chamar de Julian. Julian sugeriu que sua família tinha o hábito de lhe dar todo tipo de apelido carinhoso. Seu tio o chamava de Pequeno Lia, sua tia o chamava de Pequeno Julie, e Thea, de alguma forma, passou a chamá-lo de Pequeno Julian. Então John chamá-lo de Bom Neto soou muito melhor. Ele já conseguia imaginar as provocações caso esses nomes se espalhassem pelo campus. Julian olhou para Luiz e disse, se isso se espalhar, você está morto. Luiz, que vinha debochando da desgraça de Alex, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ao se virar, viu Julian olhando para ele de forma ameaçadora. Por um tempo ele ficou um pouco confuso, pois não entendia como havia provocado o irmão Walker. Julian não soa tão bem quanto o pequeno Julian. E aliás, é assim que eu te chamo. Você não vai me mandar parar, vai? Disse Thea, cruzando os braços com um olhar desafiador. Julian sabia que era melhor não discutir com ela sobre isso, decidindo que preferia enfrentar um possível Elite do que tentar argumentar com sua prima sobre um apelido. O pequeno Julian. Luiz murmurou algo entre dentes, divertido. Imediatamente ele sentiu o olhar intenso de Julian e levou a mão à boca, lançando a Julian um olhar de impotência e espanto. Capítulo 160. Alex, eu escolho você. Estão todos aqui. A voz soou antes mesmo de o orador aparecer. Momentos depois, um homem de meia-idade surgiu, sua presença inspirando respeito imediato. Thea e os outros 8 membros da equipe escolar imediatamente se endireitaram, assumindo expressões sérias. Um dos garotos mais baixos do grupo se pronunciou. Professor Wade, os 2 novatos, Julian e Lucas, chegaram. Lucas, aluno do 2º ano e o melhor aluno da turma especial de recrutas do ano passado, conquistou sua posição como representante da turma do 2º ano. Entre os 10 membros da equipe reunidos, apenas Julian e Lucas eram calouros e alunos do 2º ano. Os outros 8 eram alunos do 3º ou 4º ano. Todos da turma especial de recrutas de cada graduação. Ao reconhecer o homem, Julian lembrou-se de já ter ouvido falar dele. Este era Wade, um membro da família Drake, conhecida como uma das famílias poderosas do tipo dragão de Dracoria. Ele também era parente de Ian, que já havia mencionado que Wade era seu tio em 3º grau. Wade era muito respeitado em Dracoria, conhecido por seu poder formidável no auge do nível de Elite. Embora não tivesse alcançado a posição de Elite Dragão, era amplamente reconhecido que suas habilidades rivalizavam ou até mesmo superavam as de metade dos 18 elites de tipo de Dracoria. O único motivo pelo qual ele não era um membro oficial da Elite dos Dragões era devido à força extraordinária do atual membro da Elite dos Dragões. Julian não pôde deixar de se surpreender com a presença de Wade. Ele sabia que Wade não era um dos 5 membros de elite do Colégio Imperial, então era notável vê-lo ali. Foi realmente um exagero para um treinador desse nível treiná-los. Como se pressentisse a pergunta de Julian, Thea inclinou-se e sussurrou. O professor Wade foi especialmente convidado pelo reitor. Julian assentiu com a cabeça, agora compreendendo. O reitor, uma figura respeitada entre os treinadores, era conhecido por ter orientado muitos dos melhores treinadores de Dracoria, e tudo indicava que Wade era um de seus antigos alunos. Wade, que já havia conhecido os alunos mais velhos, concentrou sua atenção nos 2 novos recrutas, Julian e Lucas. Embora tenhamos 10 pessoas na equipe da Liga das 100 Escolas, apenas 8 participarão efetivamente da competição. Embora a equipe contasse com 10 treinadores, isso era apenas formal. Somente 8 podiam de fato competir no torneio, e por isso a universidade permitiu a participação de calouros e alunos do 2º ano. O papel deles não era competir, mas sim adquirir experiência valiosa ao lado de treinadores mais experientes. Quando chegassem ao 3º e 4º ano, estariam preparados para assumir papéis importantes na competição. Nesse momento, os principais membros da equipe eram os 8 alunos do penúltimo e último ano do ensino médio que estavam diante de Julian e Lucas. Mas se algum de vocês quiser conquistar uma vaga, é possível, acrescentou Wade, fazendo uma pausa antes de apontar para o número 8. Derrote um deles e você poderá tomar o lugar dele. A oportunidade era clara, agora dependia de Julian ou Lucas terem forças para aproveitá-la. Estou dando a vocês 2 um dia para reunir informações sobre os 8, continuou Wade. Amanhã, neste mesmo horário, vocês poderão decidir se querem desafiar alguém. Essa abordagem foi surpreendentemente atenciosa, dando-lhes tempo para se prepararem e estudarem seus potenciais oponentes. É claro que não havia como eles reunirem informações completas sobre todos os 8 em uma única noite, então precisariam se concentrar nos pontos principais. O olhar de Lucas se desviou para as 2 integrantes femininas, avaliando suas opções. Não era que ele a subestimasse, mas estatisticamente. Treinadores homens geralmente superavam em número as treinadoras mulheres nos círculos competitivos de alto nível. Ele imaginou que desafiar uma das garotas poderia lhe dar uma chance melhor. Assim que Lucas parecia ter definido um plano, a voz de Julian interrompeu seus pensamentos. Não precisa esperar. Vou desafiar agora. De repente, Julian ouviu um leve toque de sino. Jim, tarefa diária, obter uma vaga. Recompensa, 800 pontos. Mesmo sem essa tarefa, Julian teria participado do desafio de qualquer maneira. Sem garantir uma vaga, como ele poderia concluir a tarefa principal? Wade ergueu uma sobrancelha. Tudo bem. Quem você quer desafiar? Sem hesitar, Julian apontou para Alex e disse. Ele. Wade assentiu com a cabeça. Alex, uma partida de 3 contra 3 com ele. Se você perder, está fora da equipe de competição, e esta será sua única chance, Julian. Ganhe e você entra. Perca e acabou.
Alex assentiu com uma expressão de desagrado. Ele não estava surpreso por Julian tê-lo desafiado, mas mesmo que soubesse, ainda assim estava irritado por ter sido escolhido. Parecia que Julian o estava subestimando. Com um sorriso contido, ele pensou em como poderia usar essa partida para dar uma lição justa a Julian. Julian, escuta, murmurou Thea enquanto se aproximava. O Alex pode ser irritante, mas ele é forte, um treinador do tipo general. Generalista? Pau para toda a obra, mas mestre em nada, disse Julian, indiferente. Ele achou curioso que Alex, apesar de sua origem plebeia, tivesse adotado um estilo de treinamento tão caro e que exigia tantos recursos. Mas pensando bem, talvez fosse assim que as coisas deveriam ser. Afinal, refletiu, Alex era um nome que soava bastante protagonista. É claro que se você quisesse se destacar, precisaria trilhar um caminho único, não apenas seguir a rota já existente. É assim que você poderia crescer mais rápido e se fortalecer. Em Dracoria, havia treinadores do tipo geral, mas a maioria só aprendia tipos adicionais depois de atingir o nível elite. Para aqueles abaixo da classe elite, especialmente aqueles sem recursos familiares, escolher entre vários tipos de renda era como cavar a própria sepultura. Vocês querem ativar a barreira protetora? Perguntou Wade, alternando o olhar entre os dois. Não há necessidade. Julian balançou a cabeça negativamente. Alex também balançou a cabeça negativamente. Em pouco tempo, os dois treinadores estavam de prontidão em extremidades opostas do campo. Uma garota que estava ao lado de Thea se inclinou e perguntou curiosa. Thea, será que Julian escolheu Alex? A força de Alex só perde para a do capitão. Seu primo pode ter escolhido o rival errado. Ela já tinha ouvido falar de Julian e de sua recente ascensão à fama na Universidade Imperial. Mas sua força era reconhecida principalmente entre os calouros e alunos do segundo ano. Na equipe da escola, conhecida por sua alta concentração de treinadores pseudo-elite e quase elite, ele enfrentava uma batalha árdua. Dos 8 membros principais da equipe, todos tinham seus 6 Pokémon no nível pseudo-elite, e o capitão tinha 5 de seus Pokémon no auge do nível pseudo-elite. Alex também tinha 2 Pokémon no pico pseudo-elite naquele momento. A diferença na força de combate entre cada nível de pseudo-elite não era enorme, mas era suficiente para fazer diferença. Julian tinha acabado de atingir o nível pseudo-elite, enquanto Alex já era um veterano. Ainda havia uma diferença significativa entre eles. Que tal uma pequena aposta? Eu aposto no pequeno Julian para ganhar. Thea não sabia o quão forte Julian era, mas o conhecia bem. Se ele não tivesse certeza absoluta, não teria desafiado Alex. Em que você está apostando? Assim que ouviu a palavra aposta, os olhos da menina brilharam. Lembro que você tem uma ocarina Pokémon. Se você perder, me devolva. Se eu perder, te dou meu amuleto brilhante. Para um verdadeiro apostador, hesitar neste momento não era uma opção. Negócio. Ela sentiu com entusiasmo. Afinal, a ocarina era um item precioso, especialmente para treinadores que valorizavam a harmonia com seus Pokémon. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.